Salve, salve, você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar aqui no Sua Resenha, podcast criado, feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado. Agora saiu, né, Marcelo? Agora eu tô falando aqui, agora porque aqui no ensaio a gente deu uma gaguejada, Agora mas é isso vai. mesmo, errando e fazendo. O podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado, é para matar, lógico, a nossa e a sua curiosidade. Diretamente aqui do meu, Multi Studios. o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomate Jornalista, e por ele, Marcelo Santos, o Curioso, que é a pessoa aqui que vai ajudar a gente a fazer desse ambiente a melhor sala de bate-papo que você já viu. Como o Wilton falou aqui, a gente vai errando, vai acertando. E vai aprendendo, E vai improvisando, caminhando e vai assim. fazendo. E aí da gente que erre hoje. Hoje a gente está aqui com... Hoje não pode errar muito, não. Não pode Se a gente não. errar muito, a gente não sai daqui com a mão para frente, não. Sai com a mão para trás. Convidado da gente hoje é um cara especialíssimo. A gente já agradece a presença dele daqui, desde já. Pai da Marina, pai do Matheus. Cara de presença marcante. Técnico de futebol, que já passou por inúmeros clubes. Os 4 grandes do Rio já teve presente. Grande vascaíno. Pode me desmentir daqui a pouco. Eu acho que ele vai me desmentir. Ou não. Acho que ele vai me desmentir já. Mas vamos lá. Crise. Quando você olhar o nome e se ele negar o que eu acabei de falar, já é um corte. Aliás, a camisa dele lembra até mais o do clube oficial do que o clube que a gente acha que ele é. Verdade, né? Que ele torce. verdade. Então, assim, o Wilton tá sem saber homenageando ele homenageando aqui. o clube dele, nós dois aqui, ó, juntando aqui nós dois. Grande Júnior Lopes. Obrigado, Júnior. Um prazer ter você aqui e já pode dar o primeiro corte se tu não for vascaíno, se for flamenguista pode falar também, mas eu acho que a gente vai se surpreender aí. Obrigado pelo convite aí, muito bom estar com vocês, sempre um prazer. Em relação a ser vascaíno, as pessoas associam, logicamente, ao Antônio certeza. Lopes, que é meu pai, né? Mas é diferente, o meu pai, né? Hoje em dia é vascaíno, ele foi profissional, né, de futebol e tal, mas ele vivenciou arquibancada, ele vivenciou... Ele já era aquela coisa de vasco. Já era torcedor, vascaíno, né? que era vascaíno, Já era filho vasco. de português Tá. e tal. E eu fui um pouquinho diferente. Eu fui criado, na verdade, eu era o time que ele tivesse, entendeu? Então eu troquei muito legal. de time. Eu não, então, Mas tem eu o teu não- de coração aí. Não, então, assim, hoje quando me perguntam, né, eu tenho um carinho imenso pelo Vasco, mas também trabalhei no Flamengo, Fluminense, Botafogo, adoro o Flamengo, adoro o Fluminense, Botafogo, que são os do Rio, né? Lógico, trabalhei em outros aí pelo Brasil. Cruzeiro, tenho um carinho imenso, Grêmio foi muito legal também, Palmeiras. Mas assim, eu costumo dizer que eu sou Bangu. Eita, vermelho e branco aí. Bangu. Vermelho e branco. Alô, moça bonita, Estação Guilherme da Silveira, Bangu. E não é pra fazer, assim, essa coisa de politicagem de não ser nenhum dos 4 grandes, não. Igual o Romário que é América, É porque, assim, eu realmente não sou... Tenho um carinho imenso pelo Vasco, mas eu acho que eu seria Vasco se quando eu tivesse sem trabalhar eu torcesse pelo Vasco. Eu Sim. não torço. E, na verdade, assim, no futebol, quando eu cresci dessa forma, né? Trocando muito de time, na verdade. Então, hoje em dia, quando eu não estou trabalhando, você acaba torcendo pelos amigos. Sim. As pessoas que você gosta mais, treinadores principalmente, né? Vanderlei, eu torço muito, Mano, Dorival, Fernando Diniz é um cara que eu gosto, muitos outros aí, Ramon Menezes. E você acaba torcendo pelos treinadores amigos, os treinadores que você tem mais afinidade. Mas, assim, um clube que eu tenho realmente um carinho muito grande é o Bangu, porque foi o primeiro time que eu trabalhei como treinador profissional. Isso aí me deu um Legal. carinho muito legal. Em 2002, foi a primeira oportunidade que eu tive, o Dr. Rubens Lopes, que hoje é o presidente da federação, né? Foi um cara que me deu a grande chance ali. Nós fizemos, na época foi o Caixão, que é aquele campeonato... Foi, né? 2002. É aquele campeonato verdade. importante que todo mundo lembra, que era um ano de Rio-São Paulo, que foi um ano de... Eram 7 clubes do Rio, 7 clubes de São Paulo, né? E aí, o que acontecia? O treinador do Bangu era o Miguel Ferreira, e eu era auxiliar dele. E aí o Miguel dirigia os titulares no Rio-São Paulo e eu dirigia o segundo, terceiro time que sobrasse ali, né? No Caixão, no chamado Caixão. E foi muito legal. Eu peguei um carinho imenso pelo clube. Poxa, nós ficamos em 4º lugar naquele ano, né? Na primeira fase, nós ficamos em 4º lugar, disputando com o time reserva praticamente, né? Então foi um trabalho bem legal. E aí depois, nas finais, aí o Miguel reassumiu. Porque aí acabou o Rio-São Paulo, o Miguel reassumiu. E aí teve aquele jogo histórico que o Eduardo faz o gol de cabeça. Lembra? Contra o Fluminense, que era pra ter ido pra final e tal. Eu era auxiliar ali. Pra caramba, ali o Miguel já tinha reassumido, né? Eu dirigi toda a primeira fase, ficamos em 4º lugar.
Então eu peguei um carinho muito grande pelo Bangu. Eu adoro ir em Moça Bonita assistir jogo. Eu sou do tipo que, quando eu tô desempregado, né? Eu vou a Moça Bonita, eu vou a tudo que é estádio pra assistir raiz, jogo. Né, cara? Raiz. Eu gostava da Bariri pra caramba, né? Agora tá na 2, né? Mas vou também, fui Copa do Brasil na Bariri, eu gosto de ir a estádio assim, de campeonatos estaduais, aí já entra num outro tema, né? Ali tu vê um futebol que vai te resgatando aquele campeonato futebol. estadual, pra mim, poxa, eu acho que os campeonatos estaduais são muito maltratados, aí já vai outro tema, né? Eu acho que já foram encurtando, né? Voltar, se dar uma atenção maior aos campeonatos estaduais. Os clubes pequenos não podem ser sufocados dessa forma, né? Eu já trabalhei, como eu falei, nos 4 grandes do Rio, Grêmio, mas Palmeiras, conhece a outra Sport, realidade também, né? Mas também já trabalhei em muitos times de menor investimento. E assim, se você fizer uma análise, né? 2003 para cá, quando encurtaram os campeonatos estaduais, na minha opinião, a coisa foi caindo, a coisa foi declinando. Desde que começou os pontos corridos, né? Exato, 2003, E assim, a revelação de jogadores é uma coisa que é muito prejudicada. Eu acho que isso é uma situação pra gente se ver. Hoje só se vê o comércio, só se vê... não, os estaduais têm que acabar e tal. Eu sou totalmente contrário. Eu acho que os estaduais, pelo contrário, têm que ser fortalecidos. Também acho. Eu acho que a revelação de jogadores no Brasil diminuiu bastante quando sufocaram os clubes pequenos. Eu acho que isso é um tema muito importante. E quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Sim. Dos anos 90 pra cá, quem foram os 2 maiores jogadores brasileiros? Romário, Ronaldo. Os dois. Ronaldo. Saíram da onde? Dos times pequenos. Olaria de São Cristóvão. Olaria e São Cristóvão. Quer dizer, você imagina hoje um Olaria e São Cristóvão revelando um jogador do tamanho do Romário e do Ronaldo? A gente não vai nem ver. Não consegue ver porque os clubes pequenos estão sufocados. São todos terceirizados. É muito complicado a vida deles. Não, e sem contar... Então, eu acho que isso é um tema que o futebol brasileiro, como um todo, e os clubes grandes, deviam parar e pensar nisso. Né? Não é só o comércio, é a revelação de talentos. E eu acho que a revelação de talentos diminuiu muito depois que os clubes pequenos praticamente acabaram. Né? Isso é ruim porque, antes, voltando um pouquinho mais... eu e o Hilton, a gente acompanhou isso junto. A gente é amigo de infância, então a gente viveu isso junto. A gente ia para o Maracanã, o jogo era 5, a gente chegava lá 2 da tarde. Exatamente. A gente 2 da tarde, tomava um refrigerante lá fora, entrava para ver o jogo e a gente curtia 2 jogos. Exato. E a gente estava vendo ali uma galera que daqui a 2 anos, 1 ano, ia estar com a camisa do time principal e de repente arrebentando. Ou a gente olhava assim e falava, pô, esse aí vai arrebentar. Tu nunca mais ouvia falar do cara. Exatamente. Ou alguém que tu fala, nem lembra desse cara na base, o cara tá ali estourando no time principal. As promessas, você já sabia, você já conhecia as promessas, né? Tem um caso... Tu conhecia o nome dos garotos da base? Tem um caso muito forte que é o gol do Edmundo contra o Botafogo, não sei se vocês lembram, numa o Edmundo preliminar ali aos 44 do segundo tempo. Ficou famoso por esse jogo. O Edmundo estava na reserva do Sub-20 naquele jogo, entrou, driblou meio time do Botafogo, fez o gol, o estádio já estava lotado, que foi no último minuto do segundo tempo. E aí, dia seguinte, eu me lembro... tava lá questionando isso, né? Dia seguinte, eu me lembro, jornais e tal, acho que foi empate Vasco e Botafogo, o principal, se eu não me engano, não lembro também, mas acho que foi um 0x0 que não foi grande coisa o jogo. Os jornais no dia seguinte só falavam do gol da preliminar, eu me lembro disso muito bem, época de jornais ainda fortes, né? Isso. E aí o mundo vai mudando, né? E ele mudou, assim, ele da noite pro dia ele fica famoso, ele integra o time, integra o time principal. Sim. Vira titular, assim... 91 para 92. Foi uma coisa incrível que aconteceu com ele, da noite pro dia. Acho que, se eu não me engano, teu pai até questiona o porquê dele ser banco, e aí tem uma explicação dele mesmo, né? Ele mesmo, eu já vi ele contando essa história também, eu sabia da história, né? O que acontecia? O Edmundo era o sub-20 do Vasco, tanto que na base o Edmundo nunca foi muita coisa, porque ele tinha muita necessidade financeira e tinha muita dificuldade financeira. E ele mesmo falava que faltava os jogos para jogar na várzea e conseguir um dinheirinho que davam para ele. E o Edmundo sempre foi um cara muito sincero e tal. E ele falava isso pro treinador do Vasco, que era o Jailson, que é um revelador de talentos também das antigas. Jailson Guimarães revelou muita pela gente galera que ali. saiu do Vasco ali. Era um cara muito competente também. E aí parece que o Antônio Lopes, o meu pai, né, assiste a um jogo lá do Sub-20 e o Edmundo entra depois, em São Januário, né? Porque antigamente aos sábados, normalmente o Sub-20, os juniores na época, né, jogava aos sábados, 2 horas da tarde, e o profissional treinava às 4. Então, meu pai, por exemplo, sempre chegava antes para ver, né? Laboratório, né? E aí o Edmundo entra no jogo, contra um time pequeno lá, no segundo tempo e tal, e aí faz 2 gols. E aí, no fim do jogo, meu pai chama ele e chama o Jailson, né? E fala, Jailson, o que houve? Por que esse cara... O que tá acontecendo com esse cara e tal? Por que esse cara é reserva?
Aí o Jailson falou pro Edmundo, você quer que eu conte ou você conta? Aí o Edmundo, não, pode deixar que eu conte, professor. Aí o Edmundo falou a verdade, falou, professor, eu não tenho dinheiro para passagem, eu tenho muita dificuldade e tal. E aí eu falto muito a treino, falto muito para conseguir um dinheiro extra. Aí meu pai falou, tá bom, segunda-feira tu vai treinar no profissional e eu vou arranjar um contrato para você, vou arranjar tudo para você. Se você me agradar, acho que ele falou, vou te dar um mês, se você me agradar em um mês, a gente vai resolver essa questão. Aí foi o profissional, agradou, e aí começou a ser resolvida a questão dele. Saiu da mão de um cara que era revelador, como você falou, e parar na mão do Antônio Lopes ali. Aí foi essa história, né, dele. E foi o que foi, o resto a gente já sabe. Exato. Né? E o teu pai sempre teve, assim, uma coisa que me chama muita atenção na história do teu pai, foi final de 82, contra o Flamengo, era só o Flamengo campeão do mundo, né? Aquele time massa do Flamengo. E ele muda 5 jogadores, né? Isso. Ele muda barra Mazzaropi, bota Cássio. Mazzaropi, entrou a Cássio, Rosemiro, que era um jogador que já tinha passado pela seleção, entrou o Galvão. Ney, que era o jogador com menos nome na época, né? Dos 5 barrados, que era um garoto da base, botou o Ivan. Giovani, que era o pequeno príncipe na época, que também era uma revelação, né? Botou o Hernani. E o Palinha, que era jogador de seleção brasileira, e botou o Gerson com Jota. Isso. Ele barra os caras peito, hein? na Tem semana da decisão. Precisou ter peito, né? Ali aí ficou... Foi uma coisa muito bacana, né? O Vasco fez uma Taça Guanabara boa naquele ano, com o Flamengo. O Flamengo foi campeão, gol do Adílio. Gol do Adílio num jogo extra. Os dois fizeram a mesma pontuação, aí teve um jogo extra, o Flamengo ganhou os 44, gol do Adílio. Gol do Adílio, os 44. Aí no segundo turno o Vasco cai muito de produção. Aliás, o Vasco começa o segundo turno bem, ganha os 5 primeiros jogos, e aí depois cai muito de produção. E aí o América é campeão do segundo turno. E aí no último jogo do segundo turno, no penúltimo, na verdade, é um Vasco Portuguesa. O Vasco tinha que ganhar para entrar na soma geral de pontos, porque o Flamengo era o campeão da Taça Guanabara, o América era o campeão do segundo turno, e o Vasco, se ganhasse, assegurava a melhor campanha entre os 2 turnos, que entrava o terceiro nas finais, né, que era a triangular final. E aí o Vasco ganha jogando mal pra caramba, 3-2, no finzinho do jogo, um gol de Pedrinho Gaúcho, que ele bota pra canhota assim e bate. E aí o meu pai conta, né, que veio no ônibus já da ilha pensando, eu tenho que mudar, senão eu vou pra final, mas vou perder e tal. E nisso tem um último jogo, que é ainda do turno, que é um Vasco-Flamengo, que não vale nada, que já tá os 3 definidos para as finais e tal. Só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. Aí, mas o Flamengo bota o time quase que titular. Se eu não me engano, só não jogou o Zico e tal, que tava meio machucado e tal. E aí ele vai e bota já as mudanças todas que ele tinha na cabeça. Aí ele botou quase que as mudanças e só não botou também o Roberto e o Pedrinho, que eram os 2 destaques do Vasco na época, né? O Pedrinho Vicençotti, lateral esquerdo, que foi jogador de Copa do Mundo em 82, era o reserva do Júnior, né? E aí o time vai muito bem, ganhando o Flamengo 3-1. E aí quando vai para as finais, ele mantém o time, só volta com o Roberto e com o Pedrinho, e mantém o time todo que ganhou aquele 3-1. E aí foi um alvoroço danado, né? Pô, mas tem que ter peito para fazer. Não, porque ele era novo. Exato. Uma coisa ele com moral, né? Ele exato. Novo. O chefe dele era só um cara chamado Eurico Miranda. Calçada na época era forte também, né? E ele chegar e falar assim, ó, para enfrentar o Flamengo do Zico, era barra 5. Pô, tem que ter... No mínimo tinha que ser pelo menos um delegado, esse cara aí. Pelo menos um delegado. Ô, Júnior, farei prazer de você estar aqui. E assim, você curiosamente, né, Marcela, mais um convidado que a gente quer extrair um tema. A gente já trouxe aqui o Thiago Coimbra, filho do Zico, a gente já trouxe o Euriquinho, filho do Eurico, agora e você. Assim, a gente quer mostrar um lado dessas pessoas que têm o sobrenome do pai, carregam tem uma história, um peso ou não de ser filho, né, de quem são. Mas, sobretudo, a gente quer extrair histórias assim, que mostram a capacidade de vocês. A primeira pergunta que eu vou te fazer é assim: você, por ser filho do Antônio Lopes, que é um treinador, que na história o teu pai, ele é o Tele Santana do Vasco. É isso aí. Não é? Sim. Ele é o Tele Santana do Vasco. Ser filho, você teve mais ônus ou mais bônus em ter sido filho do Lopes? Em ser filho do Lopes? Em ser filho do Lopes. Então, é difícil quantificar isso, né? Teve muito ônus e teve muito bônus, logicamente, né? Mas, assim, eu hoje
eu tenho uma carreira já de 28 anos de trabalho. Eu trabalho desde 96, né? E, na verdade, desses 28 anos, eu trabalhei 4 com ele só. É importante falar isso, né? Deixar claro para não... Então, assim, eu tenho o maior orgulho do meu pai, é minha grande referência, não tenho problema nenhum de falar sobre ele. O que você traz dele, assim, na tua personalidade como treinador? Muita coisa. Não só como homem, mas como profissional. Ele é minha maior referência, sem dúvida, né? Mas, assim, eu trabalhei com, acho que mais 13, 14 treinadores também. Eu tenho 96 para agora, são 28 anos, né, de carreira. 28. Eu trabalhei mais ou menos a metade do tempo como auxiliar e a metade do tempo como treinador. E, assim, tenho um orgulho muito grande, por exemplo, de todos os treinadores que eu trabalhei, hoje são meus amigos. Isso Legal. é uma coisa muito importante. Eu sempre, como auxiliar, antes de tudo, eu sempre procurei ser um cara muito leal, muito... estando junto com o treinador, né? Que eu acho que isso faz a diferença do auxiliar. No futebol faz muito. E às vezes não essa tem função tanto. De auxiliar, e às vezes então, não tem tanto. Então, assim, eu sempre me preocupei muito com essa questão, né? Mas, assim, também sem nunca deixar de dar a minha opinião, né? A gente está falando do Antônio Lopes aqui, um outro treinador que eu trabalhei muito tempo. Foram os dois que eu mais trabalhei, 4 anos com cada um, o Antônio Lopes e o Vanderlei Luxemburgo, né? São dois caras, assim, que, vamos botar entre aspas, assim, né? A maioria das pessoas tinha medo, né? De chegar, de discordar, E eu sempre discordei dos dois, assim, mas sabia o momento de discordar, que é o que eu sempre falo. Eu falo hoje com as pessoas que trabalham comigo como auxiliar. Sim. Eu não quero que só concorde comigo, eu como treinador. Não vai Pelo somar contrário. nada, vai somar exatamente. Quando 2 ideias numa empresa são sempre iguais, uma é desnecessária. Um tem que ser mandado embora. Então, assim, eu sempre converso isso com as pessoas que eu trabalho, né? Hoje em dia, do outro lado, né? Você pode discordar de mim, você pode ter a sua opinião. Logicamente, eu quero isso. Eu quero, às vezes, que seja o advogado do diabo. É bom você ter essa voz contrária sempre. Mas saber o momento e como falar. Tudo você pode, mas tudo tem o seu momento. Sim. Né? Eu, por exemplo, quando eu tinha que discordar e tal, eu jamais falava na frente dos outros. Eu puxava no canto, falava e tal. Essas coisas eu acho que são importantes, né? Você, como auxiliar, você ter esse tipo de comportamento. Isso é fundamental, até para você ter a confiança do treinador. Então, o Vanderlei era um cara que, eu discordava dele pra caramba em muitas coisas. E é um cara que eu super admiro, mas discordava eu e ele sozinho. Ele me mandava para aquele lugar, você é mulher porra, e tal. E é um cara que eu adoro. É um cara que, o xingamento, lógico, entrava no ouvido, saía pelo outro e valia a questão profissional. Não tinha nada guardado ali. Então, assim, eu acho que isso é o mais importante da relação ali de auxiliar para o treinador. Eu acho que isso é muito importante. E eu, você falou do que eu peguei, né? Eu trabalhei, com o Antônio Lopes, com o Vanderlei, com o Mano Menezes, com o Cuca, esses 4 principalmente, né? São 4 feras aí. Trabalhei com muitos outros que eu gosto muito, Paulo Campos, Del, Miguel, que eu falei, o Jailson, Carlos Roberto. Trabalhei com vários treinadores, o Paquetá, Então, assim, você vai pegando um pouquinho de cada um e você pega também algumas coisas que você não concorda e não usa. Logicamente, você vê, isso aqui, achei que não foi legal do fulano. E não usa. E hoje eu tenho a minha personalidade, lógico, de treinador, né? E vai construindo especificamente, assim, o que você levou do Lopes e o que você não, esse eu não quero levar? Então, do Lopes, a organização dele, muito positiva, sempre foi um cara muito organizado. Falando do Lopes, vou fazer até um paralelo ali entre o Lopes e o Vanderlei que a gente está citando, né? O Lopes sempre foi um cara muito organizado para tudo, né? Tudo se programava. E eu fui meio que criado assim, né? Para tudo se programar, a gente ia para o jogo pensando em 18 substituições do adversário, pode fazer isso, pode fazer aquilo, o que eu vou fazer, como é que eu vou reagir e tal. Esse tipo de situação. Isso era uma coisa positiva, né? Isso, às vezes, vamos levar para o lado negativo. Em tudo você tem que ter o equilíbrio, até nesse tipo de situação. Para, de repente, não te robotizar muito também. Sim. Isso você pode, em alguns momentos, virar um pouquinho um robô, entendeu? Ficar só e deixar de lado a criatividade. O Vanderlei já era o contrário. O Vanderlei já era um cara muito criativo, que pegava as coisas muito no ar, assim. O Vanderlei, eu sempre fui acostumado desde pequeno e tal, de trabalhar. Eu via jogo 2, 3, 4 vezes, o adversário principalmente, para você saber todos os detalhes e tal. O Vanderlei, às vezes, eu tava vendo o jogo com ele, um jogo que eu levei 2 jogos para pegar, ele em 5, 10 minutos já pegava. É isso. Era um cara muito intuitivo, um cara que enxergava muito longe também. Eu me considero um cara de leitura muito boa, mas o Vanderlei era um cara de leitura muito rápida também, né? E, assim, negativo do Vanderlei, assim,
É difícil falar também, né? Mas é um cara positivo, é um cara que, de repente, no convívio com os atletas hoje em dia, até por ser de uma outra geração e tal, pode dar uma mudada num ou outro ponto, né? E, pô, o Vanderlei é um cara que, por exemplo, eu discordo muito quando falam que ele é desfocado. Trabalhei com ele 4 anos, pô, sempre foi um cara focado pra caramba, um cara que ficava ali 100%, entendeu? Uhum. Mas, assim, esses treinadores de outras gerações, né? Eu acho que teve um momento muito importante que foi a criação da Lei Pelé. E vocês vão entender qual é a relação que eu vou fazer com isso. Antes da Lei Pelé, treinadores... Eu ia falar do Luxemburgo justamente... Eu acho que eu sei o que você vai falar. Antes da Lei Pelé, os treinadores, Vanderlei, Antônio Lopes e tal, eram um pouquinho... vamos dizer assim, no autoritarismo, na imposição, entendeu? Uhum. Por quê? Porque o jogador era obrigado a aceitar. Que ele era preso, o passe dele era preso ao clube, e se ele não aceitasse, quantos jogadores já ficaram encostados naquela época, nos anos 80, fazia 90, contrato de 1 ano. E o cara ficava treinando separado, e às vezes acabava o contrato, o cara não podia sair do clube, porque o passe era do clube, o clube é que tinha que vender. E ele, além de bom, ele causava medo também. Exatamente. Essa imposição dele. Então, o jogador, antigamente, dos anos 90 para baixo, né? A Lei Pelé veio ali a partir de 2000 e tal. Na virada. Dos anos 90 para baixo, os jogadores eram muito mais obrigados a engolir o sapo. Sim. A segurar e Tinha tal. que submeter a muito mais coisas. Submeter, lógico, porque eles sabiam que eles só iam perder. Não tinha como eles ganharem. E hoje em dia, Vanderlei não. grandão? Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a Lei Pelé... sem contar que o mundo foi evoluindo. Hoje em dia tem assessor de imprensa do particular, tem o empresário do cara, tem o amigo, tem isso, tem aquilo, tem os parceiros, né? Os parça. O contrato do cara é longo, ganha bem. Também. Manda o treinador para aquele lugar. Não, o treinador ficou muito... ficou muito fragilizado com essa situação. Em tese, ele perde um pouco nisso porque... O atleta ou o treinador? O Luxemburgo, especificamente. Ele perde um pouco nisso porque ele já não vai ter tanta moral, vamos chamar assim, em cima dos caras. Mas o que você que trabalhou com ele há pouco tempo, e você trabalhou com ele após falarem o que eu vou falar agora. Tem gente que fala já há um tempo que ele está ultrapassado. E já falam isso, assim, antes de você ter tido as últimas passagens com ele. Ele está ultrapassado ou não? Não acho. Eu acho que, assim, também o Vanderlei é um cara que ele ame ou odeie, né? Então, ele faz bons trabalhos, às vezes. Não ganhou o Campeonato Brasileiro como ele ganhou 5, né? Que não é fácil. Ultimamente não ganhou. Mas, assim, teve bons trabalhos deles que as pessoas, às vezes, não valorizavam também. O trabalho dele no Palmeiras, antes do Abel, foi um baita de um trabalho. Ele foi campeão estadual. O Palmeiras não era campeão estadual há um tempão. O Abel, lógico, é um baita de um treinador. Mas o começo do Abel ali foi uma solidificada dele. Trouxe vários garotos. Preparou uma base ali. Exato, trouxe vários garotos. Agora, no Corinthians mesmo, eu acho que ele pegou o Corinthians quase que caindo ano passado. Então, teve uma dificuldade muito grande. E, assim, entrou no lugar dele o Mano, que é outro cara que eu gosto também, né? Mas, em questão de resultado, não mudou muita coisa, né? Manteve mais ou menos o mesmo padrão. Mostrou que ele não está nada ultrapassado. Exato. É um cara que eu discordo dessa situação. Ele teve bons trabalhos, teve... Comigo mesmo, fomos vice-campeões do Grêmio Nacional, no Flamengo ficamos em 3º lugar no Brasileiro. É porque a cobrança em cima dele é só em relação a título, né? E ele ganhou alguns estaduais, mas estadual não vale pra ele. Né? Ele acostumou mal a galera. E ele chegou em 2º, em 3º e tal. Então eu acho que é uma cobrança exagerada e um pouquinho desmedida. Né? Ele construiu para a imagem dele, assim, ele sempre falou isso. Ele gosta do conflito, né? Ele gosta da porrada. Ele gosta. E agora o conflito. E ele é conhecido por isso, né? A moral aí. Legal. A gente esqueceu, Marcelo. Se não é ele, é puxar a caneca ali. A gente esqueceu aí. Não foi combinado, não. Só gostei mesmo. Vai ficar na minha casa, com certeza. Eu lembrei do meu multistúdio, e a gente esqueceu de uma das coisas principais, que é pedir para você seguir, compartilhar. Hoje a gente está com um convidado aqui bom pra caramba. É hora de quem não clicou aí para seguir ainda, dar um like. Tá tempo ainda. É grátis. E é bom pra caramba. Não custa nada. Então, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo. E a resenha tá boa pra caramba. Comenta, compartilha. Né, Júnior, pede pra eles aí pra eles seguirem. Eu já me inscrevi há bastante tempo. Vi os cortes todos. Muito bom. Júnior é fera. Antes ali fora, a gente tava conversando, ele já ficou falando, o do Moser, o do Jorginho. Do Ricardo Rocha, do Gotardo. Vi todos. Da galera toda. Ele veio pra cá, mas não veio cru, não. Veio conhecendo. Pronto, né?
Então, assim, ele sempre foi um cara que gostou muito do confronto, né, cara? Sim, E aí isso, por um lado, gerou um marketing para ele de força, né? O cara ganhou coisa pra cacete, né? Se você for pegar toda essa boleiragem dos anos 90, inclusive os caras foram campeões do mundo em 2002 com o Filipão. Que ele antecedeu ali 2000, 99 na seleção, né? 99% dessa galera, se a gente assiste nos programas, quem foi melhor? Luxemburgo. Todo mundo sempre estanejado, todo mundo fala que ele entendia de jogo, assim, de tudo. Uma leitura boa. De tudo. E ele era um cara... Não, o dia a dia dele era muito bom, né? Mas assim, hoje tem essa questão, o pessoal fala que é mimimi, né, e tal. Mas eu acho que não é só o jogador de futebol, é a geração. Eu acho que a geração é uma geração diferente. A gente tem filho, né? A gente sabe. Eu tenho um filho com 15, uma filha com 19. Quer dizer, o que eu antigamente achava engraçado, o que eu achava certo, hoje para eles não é. Então a gente tem que se adequar um pouquinho a essa realidade, né? Lógico que às vezes é difícil, né? Eu fiz 50 anos agora, em novembro. Nós temos a nossa formação, né? A nossa cabeça, as coisas que... Como nós fomos criados, como nós fomos direcionados. O nosso certo é o nosso certo. Exato. Para eles... Mas é complicado. Eu sou o mais velho daqui, que bem mais troço. velho. Bem mais velho, não. 50, 51, 52. Não mete escadinha, eu sou o mais velho daqui, mas prossiga. Pô, você me via de mascote ainda. Falei aqui fui brincar e me perdi, tá vendo aqui? Agora tem que emendar aqui a pergunta. Lembrei. O Lopes, o Júnior, como eu falei anteriormente, na introdução, a gente não vai falar só do teu pai, e a gente quer falar do teu trabalho, e uma das coisas assim, metade da tua carreira você foi treinador e metade da tua carreira você foi auxiliar, né? Você como auxiliar, e aí tem uma particularidade, é bom que as pessoas entendam e conheçam, né, o trabalho do Lopes Júnior, para não só ficar achando que ele é filho do Lopes, assim como a gente também fez um programa com o Thiago, não achar que o Thiago é só filho do Zico, não achar que o Euriquinho, os outros programas que a gente já fez, filho do Eurico, não. As pessoas carregam o sobrenome, mas tem sua identidade, tem seu trabalho. Você, como você falou do Luxemburgo, que é um cara grande, a gente está falando dele aqui. Você foi auxiliar dele no Grêmio, no Flamengo. Palmeiras. No Palmeiras. Sport. Fluminense. 5. No Cruzeiro, total deu 4 anos. No Cruzeiro não. Cruzeiro não. Beleza. Cruzeiro foi do Mano. Tá, então olha só. Tu tem que ser um para-raio de um cara que, porra, problema. O maluco é problema porque ele é embaçado, né? Ele é um fio desencapado. E vai respingar com certeza. Como é que você, que é um cara que foi criado com teu pai, e é um cara que entendeu, foi criado dentro do futebol, que entende de vestiário, que entende de grupo, que entende de gestão. Conta algumas histórias assim, até para as pessoas verem, pô, tá vendo? O maluco não é só filho do cara, não. Ele tem um conhecimento da coisa, olha como ele precisou agir ali para saber lidar com determinadas situações, para mostrar até a tua capacidade de gestão, de liderança, de agir ali. Tem alguma situação assim que você possa contar em algum desses clubes que você trabalhou com ele que você precisou... Pô, chefe, segura aí, chegou aqui, aparou um problema e tal. Até porque tem uma galera que, de repente, tem uma afinidade com um ou com o outro, e, de repente, você vai conseguir contornar melhor, por mais experiente que o cara seja. Não, então, independente do seu Vanderlei, né? Lógico que o Vanderlei é um cara que chama muita atenção, mas o papel do auxiliar é muito esse também, né? Para as pessoas de casa, às vezes, que não são tão inteiradas num vestiário, né? Eu cresci no vestiário, né? Eu vivi desde 6 anos, eu cresci vendo Zico, Roberto Dinamite, Renato Gaúcho, Romário, eu estando ali do lado, mais né? ou Bebeto, menos, né? Pessoal mais ou menos. Então, assim, isso para mim é muito tranquilo. Viu pouco craque, né? Eu vou contar até uma historinha aqui rápida. Opa, eu me lembro quando... O olhinho de Abrilho, ó. Não, mas é coisa... aí, ó. Não é muito... Assim, é mais assim uma observação, né? Eu formei em Educação Física em 95, aí tinha na minha época monografia, né? Que você tinha que fazer no fim do curso e tal, e você direcionava para onde você queria. Eu, logicamente, direcionei para o futebol. E a monografia era em dupla. E aí eu me lembro que eu fiz sobre a estrutura dos departamentos de base, né? Dos departamentos de formação. E aí eu fui nos 4 clubes grandes do Rio, fui no Olaria na época... 5... acho que eu fui no São Cristóvão também, que eu tinha jogado lá. 6. Eu fui nesses 6 clubes. E aí passei e tal, e aí a minha dupla era uma pessoa lá, um colega, o Heitor. E aí eu me lembro que quando nós fomos no Vasco, ele era vascaíno, né? Era o Ricardo Rocha que estava jogando no Vasco. Eu conheci o Ricardo, que ele tinha jogado com meu pai no Santos e tal.
E aí, quando eu entrei, assim, no vestiário, o Vasco, né? O departamento amador era em cima, né? Você tinha que passar na porta do vestiário do profissional. E aí, quando eu fui subir, assim, o Ricardo tava na porta. E o Ricardo era ídolo dele, né? Ele era vascaíno, aquela coisa. Foi na época ali do tricampeonato. 94. É. E aí... Ricardo Rocha esteve aqui com a gente. É, Ricardo é um cara 10, né? E aí eu falei com o Ricardo e tal, a gente começou a bater papo assim, e ele meio que congelou, né? O Heitor, assim, não tinha aquele costume. Isso que eu vejo, assim, quanto que eu levava de vantagem, né? Logicamente, né? Pra você era natural? Pra mim era natural, né? E aí ele congelou, e aí ele cumprimentou e tal, e nós subimos, e aí ele... Pô, você conhece o Ricardo Rocha? Você conhece o Ricardo Rocha? Aquilo ali é uma coisa que me marcou. Eu conheço até o Antônio Lopes, pô. Aquilo é uma coisa que me marcou. Quer dizer, isso é a diferença, né? Eu fui um cara que fui um privilegiado, né? De ter isso. Muito. Eu cresci com preleções, com pré-jogo, né? Com tudo ali. Isso aí me deu uma base muito boa. Me dá até hoje. Pra você, exato. Isso, né, cara? Me dá até hoje. Então, assim, voltando à pergunta, né? O auxiliar, para mim, sempre teve esse papel, né? De fazer um anteparo do treinador. Isso. Porque o treinador, o jogador, ele não fala tudo pro treinador. É lógico que ele tem um medo do treinador. Né? E eu tenho uma palestra que eu tenho, que é muito legal, que às vezes eu dou, que é a minha preferida, assim, de algumas que eu tenho formatadas, é as diferenças de funções e tomadas de atitude do treinador e do auxiliar. Né? O que eu digo nessa palestra? Eu, que já trabalhei nas duas funções, eu sou a mesma pessoa. Só que eu tenho que ter atitudes diferentes, num cargo e no outro. Totalmente diferente. Você está treinador ou está... Exato. Você não pode, porque você tem aquela característica, aquela personalidade, você tem o mesmo tipo de tomada de atitude. São completamente diferentes. Né? O treinador, o cara atuando como treinador, ele tem que dar uma certa distânciazinha, ele tem que vir para resolver o problema. Né? Ele não é toda hora ele que ele vai estar junto. Né? Exato, é o chefe. O auxiliar não. O auxiliar tem que ser o ouvido do treinador, tem que estar ali... uma ponte, né? Os jogadores, logicamente... Fazer interface. Exato, os jogadores, na sua maioria, né? Os 11 titulares ficam satisfeitos, os outros não. Então você tem que ir, vamos lá, você tá treinando com os caras, com quem não tá jogando. Isso é muito importante. Isso eu sempre fiz com todos eles. É um trabalho difícil de fazer. É um trabalho muito difícil, né? Mas conta uma historinha. Não, o Vanderlei, eu tinha a questão do Ronaldo Gaúcho, né? Do Ronaldinho, quando a gente trabalhou ali com o Ronaldinho Gaúcho, teve... O Ronaldo era um cara também que eu tinha uma amizade já muito grande. Que ele... Aí vai outra historinha, então. Ele treinou no Bangu, né? Na época que ele era... que eu era do Bangu, Aí fui eu que na verdade, fiz a ponte na época, né? Ele tava com aquele problema da lei do passe, que a gente falou, né? Brigando quando ele foi pro PSG. Exato. E aí PSG, ele não conseguia treinar e tal. E aí eu acabei... Eu tava no Bangu, falei com o Dr. Rubens Lopes. E aí acabamos levando o Ronaldo para treinar lá uma semana. E aí acabou que era a semana da convocação e tal. Ele foi convocado ali. E aí a gente criou uma intimidade legal e tal. E aí isso foi em 2001. E aí em 2011, 10 anos depois, eu fui trabalhar com ele, né? Aí depois eu fui à Copa do Mundo, 2002 e tal. Quando foi pentacampeão lá. Foi só fortalecer. E aí a gente tinha uma relação legal. E eu tinha uma relação também maravilhosa com o Vanderlei, né? E o Ronaldo, quando chegou no Flamengo... Os primeiros 6 meses foram todos maravilhosos, né? Foi tudo uma maravilha. Só que depois dos 6 meses, o Ronaldo teve algum problema que a patrocinadora parou de pagar, né? O salário do Ronaldo era pago 75% pela patrocinadora e 25% pelo clube, pelo Flamengo. Só que aí deu um problema da patrocinadora com o Flamengo. E o Ronaldo só estava recebendo os 25% do clube. Então ele começou a ficar chateado, começou a ter problema, desmotivar e tal. E aí ele começou a largar nos treinamentos, né? Os 6 primeiros meses dele foram maravilhosos, depois ele começou a largar. E aí o Vanderlei começou a ter atrito com ele. E tal. E era claro essa mudança dele no campo. E aí ali eu tentei agir bastante, consegui ainda, em muitas ocasiões, né? Levar e tal. Até o fim do ano deu para levar. Aí depois, quando virou o ano para 2012... Você conversava com os dois? Como é que era? Sim. O Vanderlei, eu tinha que falar sempre que o outro estava... Ia entrar na linha. Que o outro tinha uma certa razão, né? Ver a razão do outro, que isso é uma coisa importante também. Com o Vanderlei, eu falava, pô, professor, não é nada pessoal com o senhor. Ele tá fazendo isso, a gente sabe por quê e tal, da patrocinadora e tal. Mas o Vanderlei falava, não, mas a partir do momento que ele, porra, no campo ele tá largando, ele me atinge também. Tinha uma certa razão, né? Tem uma razão. Mas, assim, eu tentava falar com ele que não era uma coisa pessoal, né? Que o Vanderlei tava levando muito pra ele. E o Ronaldo ao contrário. O Ronaldo eu tentava falar, pô, Ronaldo, deixa isso pra lá. Como é que eu vou deixar pra lá? Pô, são 75%, não sei o quê e tal.
Aí eu falava, pô, Ronaldo, mas você tá prejudicando o trabalho, tá prejudicando a mim, ao Vanderlei, a todo mundo. O Ronaldo é um cara fantástico também, né? E ele tentava e tal. Muitas vezes eu consegui. Eu tentava motivar ele muito com uma coisa que eu sabia que ele era motivado na época que era a seleção brasileira, né? Ele não tinha ido à Copa de 2010 e a Copa de 2014 seria no Brasil, né? Então eu batia muito em cima disso, né? Pô, Ronaldo, legal. vamos pensar em seleção. Olha essa sacação do cara, né? Essa é uma sensibilidade bacana. E ele acabou sendo convocado até na época. Com ele sobre isso. Ele acabou sendo convocado foi aquela época do jogo do Flamengo e Santos 5-4, né? Aquele jogo eu tava e tal. Quer dizer, ele teve uma fase muito boa, ele contra Neymar, né? Os dois acabaram jogando juntos, ele acabou sendo convocado ali. Então ali eu acho que foi a principal situação, assim, com o Vanderlei, né? Teve com o Mano também, algumas... Então teve um dedo teu ali nessa convocação, nas últimas convocações do... Teve. Do, porque do o Leão, na Gaúcho. época que era o treinador, né? Ele não queria convocar porque o Ronaldo não estava nem treinando, né? Ele estava proibido de treinar pela FIFA, entendeu? Em clubes, né? Ele estava treinando só particular, né? Uhum. E aí, a partir do momento que ele treinou em clube ali, o Leão acabou convocando ele. E aí, depois, por acaso... Foi aquela convocação e aí conseguiu resolver o problema na FIFA, né? E aí depois ele não teve mais problema. Não, mas eu digo essa de 2011. Você ficava ali chavecando, conversando com ele. Isso aí eu ficava direto. Ele acabou convocado. O Mano era o treinador da seleção. Convocou acabou ele, convocando né? ele. Legal, ele cresceu bastante de produção, né? Porque quando ele veio do Milan, Copa de 2010 ele não tinha sido convocado, né? O Dunga não levou ele. Não levou. E aí depois ele nunca mais foi convocado, porque aí no Milan ele não estava tão bem e tal, e ele voltou a ser convocado nessa época de Flamengo, em 2011, né? Quando ele teve uma crescida de produção e tal, ele estava muito motivado, né? E aí eu acho que eu ajudava um pouquinho nessa situação. Só pelo que tu falou aí, com certeza. Sabe, é isso que é legal, o Lopes, Marcelo e Júnior, né, a nossa audiência aqui, mostrar isso, cara. Sim. Trabalho do cara, sensibilidade, né? Desmistificar a coisa, tirar um pouco o peso das costas de ser filho de quem é, e mostrar o trabalho, mostrar um bastidor importante como esse. O cara chegar e trabalhar mentalmente. Sim. Né? Tu foi o coach foi o coach, né? O personal mind do Ronaldinho Gaúcho que acabou fazendo ele voltar para a seleção brasileira. E isso a aí sensibilidade de futebol, de vestiário, de gestão. E abre os olhos, assim, pro trabalho do auxiliar técnico em geral. Você tá contando uma Sim, história tua. em geral. Você contou o uma de muitas Ronaldo, que aconteceram. É porque assim, às vezes a gente não lembra, né? Mas tem muitas, né? O Ronaldo, falando mais do Ronaldo, né? Como a gente já tinha essa afinidade também, até visando também seleção, o Ronaldo, não sei se vocês já viram isso em entrevistas dele, né? Ele sempre falou que ele tinha muito mais prazer em dar um passe do que fazer o gol até. Porque ele é um cara fantástico, né? Um cara genial pra genial. caramba, Os né? passes dele, as assistências dele eram brincadeira. Só que ele era um cara que concluía muito bem. Ele dentro da área, a conclusão dele era fantástica também. Então eu comecei a bater muito isso nele também. Ronaldo, pô, você tem que fazer gol, cara. Você tem que fazer gol e tal. E o início do Campeonato Brasileiro daquele ano, de 2011, até a 11ª rodada, eu me lembro quando a gente chegou num jogo contra o Inter em Porto Alegre, que a gente ficou no hotel lá, quando chegou o Assis, o irmão dele, né? E aí ele era o artilheiro do campeonato naquela ocasião. Aí ele falou pro Assis, por causa dele aí que eu sou artilheiro, ele tá enchendo meu saco e tal, e tal, e tal. E aí eu pegava no pé dele, pô, Ronaldo, você tem que fazer gol, não tem essa de só servir, você tem que fazer. Porque aproveitar um ponto positivo dele, né? Na época ele era o artilheiro ali, nas 10 primeiras rodadas ali, se eu não me engano, ele era o artilheiro. Depois ele começou a ter aqueles problemas, né? Ele jogava demais, né? E tu participar ali não participar da formação, mas participar da trajetória de um cara que tem o tamanho que ele tem. Porra, e se você pensar, ele nunca teve essa veia de artilheiro. Ele sempre foi muito mais do show, né? Do showman. O gol era natural pra ele. Ele era um cara que a assistência era tão importante pra ele quanto fazer o gol, né? A gente ouviu isso do Denner também, né? O Denner falava também. muito isso também. Exato. Né? Outro que era genial, que se tivesse... O Djalminha também fala isso, gostava mais de dar passe. O Djalminha era esse estilo E realmente você vê um passe bem dado, como o Zico dava, Mas o Giovani fazia os lançamentos. Deixa eu falar só uma coisa aqui, com exceção do Ronaldinho Gaúcho que tem muito dinheiro, os outros, se fizessem mais gol, iam estar mais com o boi na sombra. Que o gol, amigo. Pô, o gol ajuda pra caramba. Não, mas o gol melhora muito o contrato. Mas até relacionando com o Ronaldo, eu não fazia isso por acaso. Eu fazia porque eu via nele uma qualidade muito grande de conclusão. Né? E isso é muito difícil. Fazer gol é muito difícil. Não é fácil. Sim. Um Romário da vida e tal. Não é fácil fazer gol. E o Ronaldo tinha essa característica e não aproveitava tanto, porque ele saía muito da área, queria só fazer o passe e tal. Então foi uma coisa que eu tentei somar, mas devido à qualidade que ele já tinha, né? Deixa eu emendar então com uma pergunta. É coincidência ou você aprendeu isso com o Luxemburgo? Porque ele fez isso ele pega o Robinho e falou, moleque,
Porra, o Robinho começando, Sim. fenômeno. Monstro, né? monstro pra Fenômeno. caramba. Nossa senhora. Fenômeno. Cansei de ligar a TV pra ver Pra jogo ver de Robinho. Jogo do Robinho. Moleque, vou te botar mais na frente pra tu fazer o gol. Mesma coisa ele fez antes com o Edilson. Edilson era um 10 ali, às vezes um cara que vinha caindo pela... Ele, ó, vou te adiantar 10 metrinhos pra tu fazer gol. Ele fez esses dois caras. Foi coincidência ou tu aprendeu com ele e falou assim, pô, eu vou pegar o Ronaldinho, porque o Ronaldinho já tá consagrado, mas eu vou aproximar do Ronaldinho da área, 10 metrinhos pra frente pra ele fazer gol. Com ele e com o Antônio Lopes também, que fez isso com o Edmundo muito em 97. Ah, foi? Né? E com o próprio Romário e lá em 85, 86 começando. Né? O Edmundo, em 97, era Edmundo e Evair. O Evair era o atacante de área e o Edmundo era o meia que vinha buscar, que era o segundo atacante. Isso. Né? E o Antônio Lopes naquela época inverteu. Ele mas botou, no Palmeiras já era assim, porque eles foram campeões assim no Palmeiras. Não, mas o Palmeiras, o Evair jogava mais. Jogava mais, como você falou, jogava Edilson e Evair, mas o Edmundo vinha um pouquinho mais atrás, Assim, tanto que o Edmundo foi o ano que ele fez mais gols na carreira, né? O Edmundo era outro bem parecido isso com o Ronaldo. E tinha facilidade. Na verdade, essa minha ideia do Ronaldo foi mais baseada no Edmundo. Que eu acho que, lógico, o Ronaldo era mais genial e tal, mas eram características, assim, parecidas de serem jogadores mais como um segundo, que atuaram a vida inteira como um segundo ou como um 10. Sim. Né? Mas tinham uma capacidade muito grande de finalização. Né? O Edmundo naquela época, o Evair naquela época ficou até meio chateado, né? Porque teve que vir fazer a função do Edmundo. O Edmundo concluía muito bem também. E o time voou, né? E o time voou também. Por exemplo, ali aquela época de Romário começando também, né? Era Mauricinho, Roberto e Romário na época. Né? O que o Antônio Lopes fez? Ele puxou o Roberto, porque normalmente o atacante, quando já está com mais idade e tal, fica mais fácil para os zagueiros. Né? Ele fica mais lento, né? Fica mais fácil de ser marcado, né? E o Roberto era um cara que tinha uma visão muito grande também. E aí ele puxou o Roberto para trás. Naquela época ninguém fazia isso, né? E fez o Mauricinho e Romário fazendo facão aqui toda hora. Né? Tanto que os zagueiros naquela época, ali é um time histórico também do Vasco de 85, 86, 87. Pô, só um monstro, né, cara? E aí os zagueiros no início, eles não sabiam. O Romário estava começando, ninguém conhecia muito, né? E o Roberto era centroavante. Então os zagueiros muitas vezes vinham buscar o Roberto aqui no meio campo, né? E o Romário fazia o facão ali naquele espaço. O Romário era diferente desse Romário de final de carreira, de dentro da área. O Romário dentro da área dele se deixasse com a bola. O Romário, as pessoas têm ideia do Romário de final de carreira. De final de carreira, de última bola. Só eu vi o Romário começando em 85, 86, ele era um azougue. Você pega os gols do Romário, o Romário, pô, tem cada gol saindo do meio campo, driblando todo mundo. No Vasco e no PSV também. No PSV, quando ele foi pro PSV, também tem cada gol dele lindo. Tem o Romário, pra galera que acompanhou a Copa de 94, viu o Romário ali da intermediária pra dentro da área. Mas quem viu ele no começo... Ele 86 ele tinha 20, quer dizer, 94 ele já tinha 28. Já não era um cara tão assim. Tem um gol dele clássico. Outro dia, eu até assisti esse gol no YouTube. Era um Botafogo e Vasco. Eu vi, pelo lado esquerdo ali. 85, 6, eu vejo sempre esse gol também. Escanteio, aí acho que o Donato rebate, cabeceia na intermediária, na meia-lua. Romário pega a bola. Na meia-lua do Vasco, ele vem. Ele vem arrastando, ninguém alcança. Chega ainda faz o golaço. De canhota, né? Pô, ele vem... Tem um gol do Romário, cara. Que, assim... É o que eu até falo de Romário e Ronaldo, né? O Ronaldo teve muito mais a mídia que o Romário não tem. Tem muitos gols. Vai falar do gol contra o América. Tem muitos gols. Gol contra o América. Vai participar do nosso Paruímpa. Ele tem um gol que não tem em vídeo, não tem nada. Um gol contra o América do Romário na Taça Guanabara de 1986, que eu já tentei ver. Só tem já quase na intermediária. Ele pega a bola antes do meio-campo, ele dribla uns 5 ou 6. Mas o corte, né? São imagens que ficaram pelo caminho que não tem. O corte é mais ali a partir da intermediária. É um gol lindo dele. Pra mim, foi um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Assim. Fazer uma brincadeirinha de Paruímpa? Paruímpa. Romário ou Ronaldo? A gente sempre fala essa pergunta. Romário, sem dúvida. Romário, sem dúvida? Romário, sem dúvida nenhuma. Não dá pra tu... Pra mim, sem dúvida. Tá 2-1, hein? Pra mim, sem dúvida. Você e Jorginho votaram Romário e o Moser votou Ronaldo. Então, pra mim, sem dúvida. Sem dúvida. Romário, pra mim, era... Porque, assim, o Ronaldo... Era um cara muito da força, muita qualidade, lógico, mas muito da força. O Romário não, o Romário era genial com velocidade, com... normalmente o velocista, né, não tem tanto tempo de pensar, né? Não é um cara muito não, o Romário que pensa. O Romário era um velocista que pensava que era genial, pra mim. E vou fazer até um outro corte aí, então.
Entre Romário e Ronaldo ainda tem Careca. Pra mim é Romário primeiro, Careca segundo, Ronaldo Ih, terceiro. esse é corte, Ih, hein? rapaz, Careca- Esse é corte, esse é corte. Boa, boa. Careca também pra mim era fantástico. Careca, Careca- era genial. Careca não ganhou a Copa do Mundo, então não tem essa coisa. Só que se ele Tu ganha acha? uma Copa ali de 8,5 ou 90, que ele Não, foi o melhor também- jogador da também, Copa, é. É o que fala. tava Eu vi- no nível, cara. Isso Tava aí a gente... falado tanto quanto. Essa questão da Isso Copa é é verdade, engraçada. é engraçado, Eu ouvi o Vampeta falando que, pô, se o Zico tem uma ou duas Copas, tá brigando com o Pelé ali em cima. Então a gente vê uma galera que foi injustiçada por não ter uma Copa. Sim. A Copa Como, diz pô, muito, o lógico, Careca né? aí, A o Copa Careca- é o Careca o maior realmente era torneio do monstro, mundo, né? Pô, monstro. Careca, o que ele fez no Napoli também. Mas a A galera gente acordava que... domingo de manhã pra ver o Napoli, Né? né? Ele, Agora, você sabe- Maradona, O era... pessoal que assiste, eles veem muito assim... eles não tinham tanta mídia Sim. quanto o Ronaldo teve. E eu nunca troquei duas palavras com o Careca, nem eu conheço pessoalmente. Não, mas acredito. sou fã dele. Mas é porque essa galera que acompanha, a gente tem mais acesso às imagens do Ronaldo do que qualquer Sim. um outro desses que você Sim, citou aí. sim. O Romário não, o Romário a gente ainda Não. tem. Mas também não tem Mas a não tem imagem tudo, que você não tem acaba de tudo. falar Eu agora. acho assim, o Careca, ele, por exemplo, a gente é carioca. Aham. Uhum, Né? O Romário é daqui e o Ronaldo começou aqui também. uhum. Beleza. Eu tenho vários amigos paulistas, e você já trabalhou você trabalhou Sim. em São Paulo. Sim. Eu tenho vários amigos paulistas. Os São Paulinos, todos, você que é São Paulino, se estiver enganado, escreve aí. Eu sou São Paulino e não acho. Os São Paulinos, todos que eu conheço, acham dizem que acham o Careca melhor do que o Ronaldo e o Romário. E outros paulistas que não são São Paulinos também acham. Então, assim, o Careca tem uma força lá em São Paulo, então. Como a tem galera moral, fala do Jogava Reinaldo. demais. tem uma né? força. Reinaldo. Reinaldo teve os problemas das lesões, né? Que atrapalharam muito, né? Então, para o Roberto, cara. Eu vi uma entrevista... Pô, Roberto é um Roberto fenômeno. jogava Roberto, demais é, também. É. Roberto é um fenômeno. Também. O Reinaldo machucou nos primeiros Roberto sempre jogos foi da carreira subvalorizado, né? Na minha opinião. Sempre foi subvalorizado. Sempre foi. Não. Agora parece que depois que ele morreu que o pessoal tá Sempre foi. valorizando essa questão do prêmio agora da CBF. Eu acho que foi uma bola super dentro, né? Talvez De botar tenha o nome faltado dele. um pouco até de marketing dele, porque era um cara mais retraído. Sim, tinha sempre foi um cara low profile. Uma autopromoção, E aí, assim, ele rivalizava com o Zico, mas de alguma maneira foi legal. Sim. Porque deu uma projeção a ele, então... Sim. Mas vamos outro para o ímpar aqui. Não, e assim, o Vasco e Flamengo naquela época, né? Isso até levanta o Roberto, né? Porque o time do Flamengo, se você tirasse o Roberto e Zico, o time do Flamengo era muito melhor que o do Vasco, né? Sim. Daquela Já época. deram toda. 10 para ele. É. Né? Sim. Para o ímpar. Romário de Mundo. Cara, Romário foi o melhor jogador que eu vi na minha vida, pra mim. É mesmo? Romário, pra mim, é de brasileiro, né? Pra mim é Romário. Melhor que todos. Então não adianta falar ninguém, é Romário. Mas assim, melhor que todos. Melhor que Sim. Zico, melhor que o Roberto, Sim. Pra mim, sim. melhor que Ronaldinho Gaúcho, melhor que Pra mim, sim. Ronaldo. Uhum. Romário, você é mesmo? Pô, legal. Ah, é legal. o craque mesmo. Não, É um legal. Cracaço mesmo, cracaço mesmo. Maior craque que você viu. Pra mim foi. É mesmo. E eu Teu pai- adoro o Edmundo também, né? Mas... Teu pai acha isso também? Cara, eu acho que sim. O ídolo do teu pai no Vasco, ele como vascaíno, o ídolo Ademir do teu pai... Menezes. Ademir Menezes. Mas depois... Não é o mais Dinamite. das antigas, né? Não é Dinamite? Não é Romário? Não, porque da época que ele foi moleque, né? Que ele ia torcer pra arquibancada. Dinamite e não tal. é nascido ainda. Não, ele adora o Roberto, o Romário também, mas ídolo dele era o Ademir Menezes. Ademir É Menezes. mesmo. Pô, legal você falar, Cara, bacana falar pra isso caramba. do Romário. Você assistiu o documentário do Eurico? Sim, Assistiu? sim. Teu pai assistiu? Gostei. Assistiu. O que vocês acharam? Retratou bem o... Ah, lógico que, assim, eu vivenciei algumas situações ali, né? Como qualquer documentário, né? Não é 100% verdade, né? Mas foi legal, foi Bem bem perto bacana. da realidade. Sim, foi bacana. Foi. Eu vivenciei algumas coisas ali, até que se eu desse declarações ali, tinha coisa ali também. Então, assim, como o nome... Eu entrei nessa documentário, porque assim, como o nome do programa é só resenha... Vou te falar duas situações, então, antes Tá, de te cortar. opa. Edmundo e Romário ali, teve algumas coisas que ficaram faltando de falar, O quê, por principalmente na chegada. E aquela questão da expulsão do Edmundo contra o Palmeiras, aquela ali eu tava do lado do Eurico, aquela ali eu vivenciei então, por tudo. favor, ali. só tem o microfone aí, conte pra gente como é que foi. Da expulsão do Palmeiras? As duas. Tá, vamos começar a expulsão do Palmeiras, que é menor. A expulsão do Palmeiras, muita gente fala que foi tramado, não foi nada tramado. O que foi retratado foi Não isso. foi né? nada tramado, né? Foi o seguinte, sabia que o Edmundo, se tomasse o terceiro cartão, ia ficar fora, né? A gente estava em cima no camarote. Eurico,
eu, Nilson Gonçalves, Paulo Reis e Alcir. Eram os 5. O Alcir já tinha subido do segundo tempo. Só esses 5 que... Então, só para situar, Eurico, que era o vice de futebol. Nilson Gonçalves, que era o supervisor, também já é falecido. Paulo Reis, advogado. Paulo Reis, advogado, jurídico do Vasco. Professor Portela, que foi falecido, capitão do Vasco, e eu, 11 anos. Éramos nós 5 ali, no camarote. O Edmundo é expulso, né? Não tinha nada programado. Quem disse que tem programado era mentira. Quem tem a ideia é o Nilson, do meu lado. O Nilson é que fala assim, doutor, e se o Edmundo for expulso? Será que a gente não consegue absolver ele pro jogo de domingo e tal? Foi o Nilson Gonçalves, o autor da ideia. Porque só tava nós 5 ali. Essa história é verídica. E aí quem teve a ideia foi o Nilson. E o Eurico parou assim e falou com o Paulo Reis. Doutor Paulo, e tal, e tal. E aí o Paulo, eu acho que tem chance, Eurico. Eu acho que tem chance e tal. Os dois eram advogados, os dois eram muito colados. E aí o Alcir... E aí tem que passar lá para baixo e tal e tal. O Alcir pega o rádio, na época era rádio e tal. Então, assim, eu acho que tem chance. Não era nenhuma coisa... Foi um risco total. Não, lógico. O Alcir pega o rádio, né? Alcir, passa lá pro Lopes e tal, e tal, e tal. E aí o Alcir pega o rádio, passa pro Bebeto, que era quem ficava com o rádio, o preparador físico. E aí o Bebeto... Bebeto Oliveira, né? E aí era uma coisa séria, né? O Alcir, porra, é isso, Bebeto, escuta, Bebeto e tal, que era ruim, a comunicação era pior do que hoje e tal. Escuta, Bebeto, presta atenção e tal, e tal, e tal. E aí o Bebeto prestou atenção e tal. E aí o meu pai nunca pegava o rádio lá de baixo. Era sempre Alcir para Bebeto, Bebeto pro Lopes. Nunca ia direto ao Alcir Lopes. Porque confusão do jogo ali e tal, não dá. Ele vem no rádio, pega o rádio, como era um assunto muito sério, ele vai, pega o rádio do Bebeto e fala com o Alcir e tal, o Alcir passa para ele. E aí fica uns 2 minutos pensando, pô, como é que eu vou chegar a falar isso e tal? Não posso gritar e tal. Ele manda o Santana atrás do gol e ele vira para o Alcir e fala assim, fico até arrepiado disso, é a história verídica. Ele vira para o Alcir e fala assim, eu vou botar o Nelson, que é o mais malandro que eu tenho aqui do banco. E o Nelson vai passar a ordem para ele. Ele botou o Nelson no jogo por causa disso, para passar essa ordem. É mesmo, cara? Aí ele falou, ó, eu vou botar o Nelson, e o Nelson, aí o Alcir é boa, não sei o que e tal. E aí foi assim. Aí ele pega o Nelson, não fala... foi programado, como dizem, mas foi organizado ali foi naquele ali momento. Coisa de 2, 3 minutos. Entendi. E aí o Nelson vai, ele fala pro Nelson e tal. O Santana vai atrás do gol, eu acho que já dá um primeiro toque no Edmundo, uma hora lá e tal. E aí o Nelson, quando entra, já vai direto do Edmundo e já fala. A história real é essa. Não tem mais, nem foi essa. Então, assim, correram um risco danado. Extra. Furo. Correram um risco... Mas ele já estava fora mesmo, mas foi um... Não, furo aqui pra gente. Furo de reportagem aqui. E a outra história qual é? Edmundo e Romário? Edmundo e Romário é assim. Aquela confusão toda lá, né? Tem o último jogo... 99, o Vasco tá bem no Campeonato Brasileiro. Tava liderando e tal, e aí nas últimas rodadas caiu um pouco, perdeu alguns jogos, empatou e tal, classificavam acho que 8 ou 12, não me lembro direito. Era ainda aquela época de classificatória, né? E aí o Vasco tem algumas quedas e tal, no fim do campeonato cai de produção. E o último jogo da fase classificatória é Vasco e Botafogo de Ribeirão Preto, em São Januário. Botafogo estava na primeira divisão, Botafogo de Ribeirão Preto. E o jogo tá 1-1, o Vasco jogando mal, a torcida vaiando e tal. O jogo tá 1-1. E 43 do segundo tempo tem um pênalti pro Vasco. O Edmundo perde o pênalti. Vasco e Botafogo, de Ribeirão. Acaba o jogo 1-1. O Vasco, se eu não me engano, classifica em terceiro na primeira fase. Liderou boa parte da competição, mas acho que classifica em terceiro. Só para as pessoas lembrarem, naquela época era playoff, né? Não era... classificavam 8. Ponto corrida é só a partir de 2003. 99, 1999. Aí o Vasco classifica em terceiro. É isso mesmo, classificavam 8, porque aí pega o Vitória, que era o sexto. E aí tá um ambiente assim no vestiário, de tristeza e tal. Acho que se o Vasco ganhasse, se eu não me engano, ficava em segundo, queria ser segundo e tal. Enfim. E aí o Vasco vem de uns 3, 4 jogos ruins, caindo e tal. E aí ia começar a fase do mata-mata, que era a fase decisiva do campeonato. E aí, São Januário, assim, o vestiário antigamente, né? Acho que hoje ainda é igual. Você vinha do campo, né? E você entrava no vestiário, a sala do treinador era logo aqui à direita. E os jogadores seguiam aqui, era tipo um L, assim, os jogadores ficavam sentados. E assim, tinha um L e tinha uma mesa redonda aqui, que a rouparia era aqui, aí tinha uma mesa redonda aqui, era assim. Só para entender, que vocês vão entender porque eu estou explicando. Aí a gente entra aqui na sala do treinador, eu, Lopes, meu pai, Isaías e Alcir, nós 4.
Aí aquela coisa, pô, o time tá mal e tal, tá caindo muito de produção e tal. Isso era uma quarta-feira, ia jogar com o Vitória na Bahia no domingo. Já estava definido ali, que aí com a classificação, todos os jogos foram no mesmo horário e tal, definiu. E aí o meu pai vira pro Isaías e fala assim, Isaías, vou concentrar esses caras amanhã. Antigamente tinha muito isso, a concentração, né, e tal. Vou concentrar esses caras amanhã e tal, o time tá, pô, tem que dar um choque e tal, pra gente chegar pra ser campeão e tal, vamos dar um choque nesses caras. E aí o Isaías falou, tá bom. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, a comunicação era assim, né, direto, né, com os jogadores. Só que de repente não era o momento ali de falar, né, tava todo mundo de cabeça quente, o Edmundo tinha acabado de perder um pênalti e tal, aquele silêncio no vestiário. Aí eu me lembro que eu saí do vestiário, assim, com o Isaías. E o Lopes e o Alci ficaram no vestiário do treinador. E o Isaías chama o Silveira, que era o outro assistente, né? Que era normalmente quem comunicava essas coisas de concentração e tal. Silveira, avisa que é para todo mundo vir vestido amanhã, vir pronto para a concentração, que a concentração começa amanhã, que era quinta para jogar domingo. Aí beleza, o Silveira foi, de repente não era para aquele momento, né? Mas foi complicado. Aí o Silveira foi, o primeiro assim sentado assim no L que eu falei era o Edmundo. Aí o Edmundo tá sentado aqui e a mesa redonda tá aqui, o Eurico tá sozinho, assim, pensando e tal. Aí o Silveira vai no Edmundo e fala, Edmundo, vem com a roupa amanhã para concentrar. Concentração começa amanhã. Aí o Edmundo chuta o balde. Aí o Edmundo, pô, amanhã, quinta-feira, o jogo é domingo, não sei o que, e tal. Aí o Eurico levanta, e o Eurico e o Edmundo, foi quando começou a ter os problemas do Eurico e Edmundo. Ninguém falou isso no documentário, né, que foi o teu tema. Até ali, Edmundo e Eurico eram pai e filho, sabe? O Eurico adorava o Edmundo. Sim. Tudo que o Edmundo queria, o Eurico fazia. E até tinha tido uns problemas na época do Edmundo particulares e tal, aquela questão do acidente. Da prisão, que o Eurico ajudou muito e tal. E comprou mesmo a briga. E aí eu acho que o Eurico se sentiu uma certa ingratidão do Edmundo, mas foi coisa de momento. Aí o Eurico levanta e fala, vai concentrar sim, rapaz, como é que não? Que isso, rapaz? Porra, o time jogou mal pra caralho, não sei o que e tal. E aí começam a ter discussão com xingamentos. No fim, com xingamentos e tal. É mesmo? Entre eles dois? Entre Eurico e Edmundo. Se ofendendo assim Quem mesmo? lembra? Não, coisa... Não chega perto, ofensa nada. Moral, mas é um palavrão. Xingamento, E aí... Um mandou para outro lugar, essas coisas, essa gentileza? Vai para aquele lugar, vai você... O Eurico fica muito magoado por isso, porque estava num momento ali que ele estava ajudando muito o Edmundo também e tal, enfim. E aí, tanto que o problema, na época, se falou que o Edmundo tinha tido um problema com o Lopes e tal, porque aí o Edmundo foi suspenso 10 dias naquilo ali. Não foi, o Lopes nem viu isso aí, foi Edmundo e Eurico ali a questão. E aí a gente joga, o Vasco joga, né? Os 2 primeiros jogos com vitória, o Edmundo tá fora, tá suspenso. Aí o Vasco perde 5-4 o primeiro jogo, lá em Salvador foi um jogão, 5-4 vitória. Empata o segundo jogo 1-1, ou 2-2, acho que foi 2-2 em São Januário. Eram 3 jogos o mata-mata naquela época. E aí o Vasco tinha que ganhar o terceiro jogo. Aí volta o Edmundo, acaba a suspensão dele, mas aí ele volta um pouquinho, ficou 10 dias sem treinar e tal, não volta tão bem e tal. E só pra ver, né? E pra contextualizar. E aí o Vasco acaba sendo eliminado pelo Vitória, empata as 2 em casa. Perde lá e empata as 2 em casa. Acho que foi 2-2 e 1-1. Beleza. Só que aí nesse mesmo dia, né? Eu duvido que se não tivesse tido esse problema com o Edmundo e Eurico ali naquele momento, que o Eurico teria trazido o Romário. Porque o Eurico fazia tudo que o Edmundo queria. Né? Nesse mesmo dia, dá o problema do Romário com Juventude lá da Festa da Uva. Nesse mesmo jogo, nesse mesmo dia. E aí o Romário sai do Flamengo. E assim, o Edmundo é suspenso 10 dias. 3 ou 4 dias depois, o Eurico chega pro Lopes, né? E fala, eu tô com o Romário na mão, você quer? Aí ele falou, quero, pode trazer. Não, mas Romário tem um melhorzinho, não. Mas falou que é muito por causa dessa questão do Edmundo, né? Dessa situação. Aí o Eurico falou, pô, mas e aí, como é que vai ser essa questão do Edmundo? Os 2 não se dão e tal. Aí o meu pai falou, deixa comigo, deixa que eu vou resolver. Traz, depois a gente resolve. Pode trazer e tal. Eu quero, traz. E aí o Eurico, pô, tá bom e tal, não sei o quê. Você acha mesmo? Não, pode deixar que eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Beleza. Aí acerta lá com o Romário e tal, mas eu acho que foi muito por isso, porque o Edmundo tava brigado ali com o Eurico naquele momento. E aí quando vem o Romário,
Tanto que quando o Antônio Lopes estava, não houve problema nenhum entre Edmundo e Romário. É aquele jogo do Manchester que os dois se abraçam e tal. Não tinha uma relação boa, mas estava super profissional, não tinha problema de dia a dia, respeitosa, nada. Né? Exato, porque o que o Lopes fez? Quando chegou o Romário, o Eurico falou, porra, o Lopes, mas vai ter que botar o Romário de capitão e batedor de pênalti, que eram os dois problemas, né, que tinha, né? E aí o meu pai vira pro Eurico e fala, doutor, deixa isso comigo. Meu pai e o Eurico se entendiam muito bem, né? Deixa que eu resolvo isso aí. Não é justo. O Edmundo já tá no clube, o Romário tá chegando agora. Então, eu vou conversar com o Romário, o Edmundo vai continuar capitão e vai continuar batendo pênalti. Aí o Eurico, pô, você acha e tal? Meu pai, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Aí o Eurico confiou. Não, beleza e tal. Então tá bom, é contigo. Primeiro dia do Romário em São Januário, meu pai chama o Romário no vestiário. O Romário chegou todo malandrinho, todo quietinho, né? Na dele, malandro. Sabia que o Edmundo era ídolo e tal. Aí o Lopes chama o Romário e fala... Romário, negócio é o seguinte, chamou no particular e tal. E falou, ó, negócio é o seguinte, tem essa questão aí, eu sei que vocês não se dão, mas, porra, tem que ser profissional e tal, e tal, e tal. Aí o Romário, não, tranquilo, Lopes, pode deixar e tal, não vai ter problema. E tem o seguinte, o Edmundo vai continuar capitão, e o Edmundo vai continuar batedor de pênalti. Porque se fosse ao contrário, se você já estivesse aqui e o Edmundo estivesse chegando, eu ia fazer a mesma coisa. Eu acho que é a justiça. E aí o Romário vira e fala assim, não, eu vim para ser campeão no mundo, não vim para ser capitão não, vim para ser soldado. Ele falou assim pro meu pai. Meu pai fala isso até hoje. Não vim para ser capitão, vim para ser soldado. Beleza, tá resolvido o problema. Meu pai chama o Edmundo e fala, não junto, né? Fala, porra, vocês têm que bobeira, temos que ser campeão no mundo e tal, aquelas coisas. E o Edmundo, não, então, professor, não vai atrapalhar aqui não e tal, beleza. E aí falou pro Edmundo, você vai ser o primeiro batedor de pênalti, vai continuar capitão, eu conversei com o Romário, eu acho justo e tal, beleza. No Mundial foi tudo tranquilo. Tem aquela foto do Manchester, lá os dois se abraçando e tal, não eram amigos, mas foi super tranquilo no Mundial. Aí o que acontece? Acaba o Mundial, no dia seguinte do Mundial, o Vasco perde pro Corinthians nos pênaltis e tal, o meu pai pede demissão, quando acaba o Mundial. E aí o Eurico não aceita. Não. Meu pai já estava há 4 anos, fala, não, já acabou meu ciclo, Eurico, tem que ir embora e tal. Não, você vai ficar. Faz o seguinte, eu vou te dar 1 mês de férias, tu pega a Elza, vai viajar e tal, minha mãe, né? Pega ela, vai viajar e você volta, o Alci fica 1 mês aí, e depois você volta e reassume. Aí meu pai, não, já acabou meu ciclo. Não aceito, tal. Beleza. Aí acabou aceitando. Falou, tá bom, então tá bom. Aí meu pai viajou e tal. O Alcir assumiu. Aí o Eurico vai dar 1 semana pro Edmundo também. Ele deu 1 mês, meu pai deu uma semana pro Edmundo, porque o Edmundo tinha perdido o pênalti, estava com a cabeça a mil e tal. Parece que o Eurico oferece ao Romário também, oferece aos dois, o Edmundo e o Romário, 1 semana. Só que aí o Romário fala, não, acabei de chegar, não quero férias nenhuma e tal, mas aí o Edmundo, como tinha perdido o pênalti e tal, tirou 1 semana. Nisso já começa o Rio-São Paulo, que na época era antes do Carioca. Acabou o Mundial, já começou o Rio-São Paulo na semana seguinte, e o Romário começa jogando o Rio-São Paulo e o Edmundo volta de férias, ficou 1 semana, treinou mais 1 semana e tal. Aí tem um jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, que isso aí eu não presenciei, não posso falar, como as outras histórias aqui que eu presenciei. Mas foi o que eu soube. Aí tem um jogo no Parque Antártica, o Eurico vai no Alcir, volta do Edmundo, o Eurico vai no Alcir e vai com a mesma conversa, né? Alcir, aproveita agora que, porra, o Edmundo tá voltando agora e o Romário tá na linha, tá tudo certinho e tal. Bota o Romário de capitão. É a hora agora e tal. E aí o Alcir bota. E aí, só que o Alcir parece que não fala na preleção, né? Porque normalmente a gente fala na preleção, ó, capitão fulano e tal. E aí quando... Isso foi o que eu soube, não presenciei, repito. Aí quando acaba o aquecimento e tal, parece que a faixa de capitão tá na roupa assim do Romário, né? E aí o Edmundo olha aquilo ali e fala, que isso e tal. Aí os caras, não, vai ser o Romário capitão hoje e tal. Aí o Edmundo pegou e foi embora. Nem jogou o jogo no Palestra Itália. Tá chegando agora, Edmundo? Tava 15 dias fora, pô. Aí o Edmundo pede a passagem pro Isaías, vai pro aeroporto e vai embora. E aí o Edmundo é suspenso mais 15 dias. Mais 10 dias, 15 dias, sei lá. E aí nisso volta o meu pai das férias, de 30 dias. Aí o Vasco classifica pra semifinal do Rio-São Paulo. Aí meu pai assume Vasco-São Paulo, vai pra final. O Edmundo ainda não joga as finais. E aí depois tem Vasco-Palmeiras, o Palmeiras é campeão. E aí o Edmundo volta na final contra o Palmeiras. Mas aí o Palmeiras é o campeão do Rio-São Paulo daquele ano de 2000.
E aí o Vasco perde o título, aí meu pai pede demissão novamente. Jogou aqueles 4 jogos, aí pai, não, Eurico, não dá mais, eu já deu 4 anos e tal, e tal, e tal. E aí não tem jeito, aí ele bate pé e sai. Então, aquela época ali não deu problema nenhum de Edmundo e Romário com ele, entendeu? Aí meu pai sai, aí vem o Abel. Aí é que vem o estadual, começa o estadual e tal, aí a relação já tá azedada, aí que né? estourou E aí geral. que começa a dar os problemas, aquele problema do príncipe, do bobo e tudo, é já no campeonato estadual. Aquela contra o Bangu, resposta parece, dele ali... é. Aí é que acontecem os problemas. Mas ali, durante o Antônio Lopes, ali não teve problema nenhum do Edmundo com o Romário. Foi tudo solucionado. Nessa questão do... Era o... Eu não me lembrava que era o Alcir. Que era o Alcir que estava comandando. Sim. Era. Mas se teu pai estivesse no vestiário, teu pai deixaria o Edmundo sair? Ah, cara, não sei. Aí Pela imposição, pela moral... Não que o professor Alcir não tivesse, mas... Sim. Mas pela... Não era nem questão... A moral também, mas assim, é que ele se dava muito bem com os dois, tanto com o Edmundo quanto com o Romário, entendeu? E ele já tinha uma posição clara Os do dois eram capitão. gratos a ele, assim, meio que ele que lançou os dois e tal. Tinha toda uma afetividade também, né? Então foi mais tranquilo. Ele tinha posição com relação à faixa de Sim, capitão. ele Ele não ia achava deixar que mudar. era do Ele já Edmundo, tinha até exato. confrontado o próprio Eurico. Exato. O Eurico e ele se davam bem, não teve problema, não teve nada. Não, então, talvez ele não tivesse fora, não tivesse isso. Teu pai teve atrito com algum atleta? Atleta? Com algum jogador assim? Já. Com certeza, né? Todo treinador tem, né? Mas teve algum assim que, pô, aquele... De violência, assim? Não sei. Não. De violência acho que não chegou, não. Mas de ter atrito assim, de discussões. Sim, já? Teve. Isso é normal, né? Todo treinador. Algum caso assim específico? Não. Algum jogador que ele perseguia o cara normais, e o cara achava que não gostava dele e se sentia perseguido? Não, discussões normais também. Nada de Ele sempre soube... Você chegou a ter esses problemas com alguém? Já, também. Mas são coisas de vestiário, coisas de... Que fica lá mesmo, né? O que vocês falaram até do xingamento de Edmundo e Eurico e tal, isso acontece. Acontece. Não, imagina. Mas tem caso que nem que sai na mão, né? Sim, às vezes acontece... Tem. Não, assim, de sair da mão, eu... Tem caso que nem que sai na mão, cara. Eu não presenciei, não. Tem caso que, assim, porra, não vaza, é jogador, às vezes até tem Exato. Morre ali dentro, mas sai o cara machucado. Né? Às vezes sai machucado. Dirigente com técnico, dirigente assim, grosso. Sim. Eu já soube de casos também. Soube, né? Perdão. Mas nunca presenciei, não. E você foi no enterro do Eurico? Fui. Foi. Você foi no enterro do Roberto? Não, eu tava trabalhando, tava com o Audax, em Angra. Meu pai foi. Eu não pude ir, eu tava em Angra. Tá, nessa assim, o teu pai sempre... Não quero entrar em política de Vasco, até porque eu nem sou Vasco, mas teu pai sempre teve uma relação muito forte com o Eurico. E politicamente, de repente, o teu pai... de repente, não. Politicamente, teu pai não era ligado ao Roberto. E aí, perdeu um pouco politicamente, o Eurico não ficou mais ligado ao Roberto. E teu pai teve ligação com ele. Teu pai se colocou à parte disso ou acabou respingando nele também uma indiferença assim? Cara, é o que você fala. Respingou num outro momento que eu vou te contar, em 2020, né? Assim, é o que você falou sobre o Antônio Lopes, sobre meu pai, né? Meu pai foi criado no Vasco, então ele se dava bem com todo mundo, entendeu? Ele nunca se meteu nessas coisas de política. Ele se dava muito bem com o Eurico, mas ele também já foi brigado com o Eurico uma época. Eu vou até contar que Ele, assim... O Roberto, eles se adoravam também. Ele levou o Roberto para a Portuguesa, né? Numa fase ruim do Roberto, ali em 1989. O Roberto já no fim de carreira, né? Então, ele tinha uma relação boa com o Roberto. Teve alguns estremecimentos depois e tal. Foi teu pai, Portuguesa, né? 89, eu lembro dele jogando lá. E, assim... depois teve alguns estremecimentos com o Roberto, mas depois voltaram a fazer as pazes, tranquilo. O Roberto... Era um cara fantástico também, um cara muito Roberto bom, é um né? cara muito do bem, né? O Eurico, assim... Meu pai teve muitas passagens no Vasco, né? Em 82, 83, o Eurico briga com o Calçada, né? E se torna candidato a presidente do Vasco. E o meu pai tinha sido campeão estadual em 82. E aí, em 83, ele vai para o Kuwait, né? Seleção do Kuwait e tal, sai, pede para sair. O Eurico já não estava mais, era o Calçada. E aí, ia ter a eleição em 85. E a campanha toda do Eurico, ele bateu no Calçada na época, né? Isso é legal, o pessoal das antigas vai lembrar. Bateu no Calçada
não podia ter deixado o Lopes sair, foi um absurdo, não sei o quê, porque aí o Vasco começou a dar uma queda e tal. É um absurdo deixar o Lopes sair, não sei o quê, e tal. Beleza. Aí o meu pai volta pro Vasco, em 85. O Calçada ganha a eleição do Eurico, né? Na época, muita gente falou também que foi uma jogada que o Calçada teve, porque ele trouxe meu pai de volta antes da eleição, né? E aí, com isso, ele logicamente somou votos, que naquela época, aquele título de 82 representou muito, né? Ficou uma imagem muito forte, como você falou no início. O Eurico levantou tanto o nome do teu pai, então vem aqui. Aí o Calçada buscou ele Só antes. fazer uma adenda. Vou devolver a palavra pra você. Eu não sou Vasco, eu acompanho futebol. Esse jogo foi dia 4 de dezembro, se não me engano. Vasco-Flamengo... 7. 7? Aham. Eu acho que não é 7. Eu acho que não é 7, não. Eu acho que é 82. Dá uma olhada aí no Google. Eu acho que é 4 de... Olha que é 7. Vê aí no Google. Vê. Vasco... Mas independentemente... Vasco 1-0 Flamengo 1982, vê o dia. Eu acho que é 7 de dezembro. É 4 ou 5. Independente disso. Ou 5, não, perdão. 5. Acho que é 4 ou 5. 5. Então 5. Não vou gastar minha 5 internet. do 12. Tá decidido aqui. Tá certo. Você tá certo. Não vou brigar, não vou brigar. certo. Meu pacote. E viva o Bangu! E salva aí, ó. Se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho aí. E eu sou Bangu. E o Bangu. Alô, moça bonita. Estação Guilherme da Silveira. Fui brincar de novo, fiquei de sacanagem, me perdi de novo onde eu ia falar. A história de 4 ou 5 de dezembro. De 4 de dezembro. Assim, eu não sou Vasco. Eu vi o Vasco ganhar, pô, de lá pra cá, o Vasco ganhou coisas. Mas você tem um título, se eu fosse vascaíno, meu título seria esse título de 82. Que foi emblemático, cara. Mudou 5 pessoas. Porque o time do Flamengo era muito bom, né? Ganhou do Flamengo. O Flamengo ganhava tudo. Não, e era um assim, Flamengo, o pessoal né? das antigas, né? Eu devolvi, continua falando. O pessoal só fazer um parênteses também. O pessoal das antigas, quando fala com meu pai, logicamente, na rua, assim, essas coisas, né? As pessoas relacionam muito ele a Vasco, logicamente. E os mais antigos falam mais desse título de 82 do que da Libertadores de 98. Foi um título muito simbólico. Muito simbólico, cara. Na época, né? Porque o estadual valia muito naquela época. Muito. Hoje em dia as pessoas não têm ideia do que era. O estadual era muito mais importante que o brasileiro. Galera, muito mais pela rivalidade. Você comemorava. E Libertadores nem era. Não, Libertadores nem se falava. Nem se falava. É verdade mesmo. O Carioca ganhar o tinha um estadual peso, era... Aí, continuando. Aí o Calçada ganha do Eurico, ainda bem que tu 85. não se perdeu, porque eu já me perdi. Ainda bem que tu não... Calçada ganha do Eurico 85. 86, o Calçada chama o Eurico para vice de futebol. Faz a união do Vasco, que foi quando o Vasco se uniu ali, que as duas correntes se uniram, que é quando o Vasco começa a ganhar tudo. 86, meu pai é o treinador do Vasco, vou te contar quando ele e o Eurico tiveram desavença, porque muita gente não sabe disso também. Né? Em 86, o Vasco perde o estadual para o Flamengo. Meu pai é o treinador do Vasco. E só que aparecem as papeletas amarelas, que é uma coisa que foi meio que um esquema de arbitragem e tal, que ficou meio assim. Só que antes de aparecer, né, das finais e tal, meu pai já sabia disso, já bateram no ouvido dele, que a parada foi armada tudo num bar lá, não vou dar muito detalhe, que não posso até juridicamente, né? Amanhã depois o nego me processa. Mas as coisas foram armadas no bar e tal, e na época ele delegado de polícia e tal, os caras do bar tudo bateram pra ele, vascaíno, ô doutor, não sei o que e tal, tá acontecendo isso. Aí meu pai chegou no Vasco e falou, Eurico, não bota o juiz tal, com o nome dos juízes. Não bota o árbitro tal, o árbitro tal, o árbitro tal. Eram 3 árbitros que vão ferrar a gente. Eu escutei isso. E o Eurico era o cara da federação, né? O Eurico se sentiu meio... Aquela coisa de vaidade e tal. Ah, Lopes, pô, a federação eu manjo tudo, não sei o quê e tal. Meu pai falou, não bota esses 3. Não bota. E aí, foi gente ali dos 3, né? Foi um dos 3 ali pros jogos. E aí teve problemas. E aí meu pai sai do Vasco, perde o campeonato e tal, meu pai vai no Eurico e joga na cara dele. É mesmo? Coisa de... Aí os dois eram jovens também e tal. Eu falei, porra, aqui acontecia, a gente perdeu o título por causa disso e tal. E aí os dois têm uma desavença. Mas teve interferência aí? Ah, teve, né? Vou gastar meu Google, vou gastar meu pacote para ver quem é o árbitro daqui a pouco. Não, foram 3 jogos, né? Enfim. E aí o pessoal lembra das antigas de papeletas amarelas também. Muita gente foram 3 jogos, né? Os 2 primeiros foram empate. E aí meu pai sai de 86, sai brigado, ele e o Eurico não se falavam. Muita gente não sabe disso. Então, até para falar essa questão da política, meu pai nunca se envolveu em política. Ele sempre, ele era vascaíno, então não se envolvia em política.
E aí sai brigado do Vasco e tal. 91, ele volta pro Vasco, mas trazido pelo Calçada. Foi um ano ruim, 91. Talvez tenha sido a pior passagem do meu pai no Vasco. O Vasco não ganhou nada ali e tal. Ruim, não ganhou nada, né? Não foi campeão de nada. Acho que é a única vez. E aí, 91, o Eurico é o vice de futebol, mas a relação dos dois não é muito boa. Aquela coisa. Mas os dois se gostavam e tal, mas o Eurico, o Calçada meio que botou pela goela do Eurico. O Eurico ainda não tinha aquela moral toda, né? Aí, anos depois, numa festa, porque o Calçada também era amigo particular do meu pai, a esposa da minha mãe, a esposa do Eurico sempre foi amiga da minha mãe muito, até hoje e tal. E aí, numa festa, a minha mãe e a Silvinha, a esposa do Dr. Eurico, batendo papo e tal, que fizeram as pazes dos dois. Assim. Legal. E aí, isso foi em 94, 95 e tal. E aí, 96, aí sim. Aí o Eurico traz meu pai de volta. Aí abraça, aí os dois vão junto, unha e carne, legal. Pô, aí começou uma história maneira. Júnior, a gente vai falar um pouco mais da sua carreira, mas antes vamos fazer uma brincadeira aqui. Sim. Nós vamos fazer Marcelo, eu falo um, tu falou. Nós vamos fazer um quem é quem aqui com teu pai, tá? E você me responde aqui. Quem foi o melhor técnico? Antônio Lopes ou Levir Coupe? Antônio Lopes. Antônio Lopes ou Oswaldo de Oliveira? Antônio Lopes. Pode botar todos aí, o primeiro para mim. Antônio Lopes ou João Santana? Antônio Lopes. Evaristo. Antônio Lopes ou Evaristo? Antônio Lopes. Muricy. Antônio Lopes. Abel Braga. Antônio Lopes. Luxemburgo. Aí Antônio vai Lopes. empatar, porque o Luxemburgo Não, Antônio Lopes. Vanderlei é o segundo. E o Renato Gaúcho? O Antônio Lopes? É. Antônio Lopes. Tu acha então que ele... Não precisa Não, ter o mas pai, assim, agora, não, Pra mim, o primeiro e o Vanderlei segundo. São os dois que eu Não, mais é gosto. assim, Como treinador, não é difícil como de concordar profissionais, contigo, não. E assim, porque eu trabalhei com os dois também, eu conheço. Mas não é difícil concordar contigo, não. São todos nomes grandes, inclusive do Antônio Lopes. Ô, Júnior, a gente tava falando que você teve, na função de auxiliar, você teve muita sensibilidade. Você contou aqui a história do Ronaldinho Gaúcho. Obrigado pelo corte. A história do Ronaldinho Gaúcho, você teve a sensibilidade de estimular o cara, fazer ali um meio campo para evitar um desgaste maior no Flamengo e tal. Mas, como técnico e até também como auxiliar, você tem algumas histórias assim de revelar jogadores, né? De ver aproveitamento de algum jogador que de repente está esquecido e você chega no técnico, que você chega e fala, pô, dá uma atenção pro fulano. Queria que você contasse pra gente assim, alguns casos desses para as pessoas até entenderem melhor a tua... Eu acho que hoje em dia o futebol, o treinador, no caso, né, está sendo muito valorizado por uma ou outra característica só. E o treinador, o bom treinador, eu fui aluno do professor Humberto Redes, na UFRJ, e ele tinha uma frase que eu guardo até hoje, isso há 20 anos atrás. O treinador tem que ter 1001 qualidades. E eu concordo plenamente. Hoje em dia se avalia muito o trabalho do treinador, por exemplo, uma coisa que, lógico, que é muito importante, né? Por exemplo, o treino do treinador. É importantíssimo, lógico, mas não é só isso. O treinador, a visualização do treinador, mudar um jogo, a estratégia do treinador, isso tudo é muito importante. Né? A leitura do treinador, a leitura sobre atletas, a leitura sobre jogo, tem muita coisa envolvida. Né? Isso é uma coisa que, graças a Deus, lógico que eu tenho a minha humildade, mas eu tenho a minha autocrítica também. Graças a Deus, eu sempre tive muito aguçada, foi essa leitura, principalmente de time, mas de atletas, principalmente também. Assim, a questão do Felipe, eu que falei, né, pro meu pai, já contei essa história várias vezes, se vocês quiserem eu conto. Não, pode contar, Léo porque Moura, tem gente no Botafogo. Tem gente que não conhece. Eu ia perguntar do Léo Moura. Fabiano Heller, no Vasco. Você pode contar toda essa história assim rápido? Pode contar, porque tem gente que não... Sim, eu vou contar. O Wagner, lateral direito, também no Vasco. Posso contar, não tem problema. Agora, recentemente, vou começar então pelo fim agora, recentemente. Agora que tá na moda, o Carlinhos, legal. Que é do Nova Iguaçu, agora, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, né? Vou contar uma historinha aqui que não é um cara tão conhecido, mas já estão falando nele para Vasco. Sim. Não é conhecido, talvez um baita ainda, do jogador, né? Ainda. O Carlinhos, eu cheguei no Audax em 2022, faltavam 2 jogos para o Audax. Tava brigando para não ser rebaixado. O Audax tinha 5 pontos e o Volta Redonda tinha 4 pontos. Só caía 1 na época, né? E tinha um temor muito grande, porque os jogos do Audax eram muito difíceis. Era Madureira fora e Botafogo.
E os jogos do Volta Redonda, não me lembro quem, mas eram mais fáceis, teoricamente. E aí eles me chamaram para ir para o Audax, faltando 2 jogos e tal, desesperados, os diretores e tal. Eu fui, resolvi aceitar o desafio. Beleza. Meu primeiro treino foi numa quinta-feira, a gente ia jogar domingo, 11 horas da manhã contra o Madureira, em Madureira, que naquela ocasião era o melhor dos pequenos, não tinha perdido nenhum jogo em casa. Aí eu cheguei na quinta-feira lá, ainda era 22, ainda estava no fim de pandemia e tal, ainda estava os últimos resquícios de pandemia, de Covid, né? E aí eu cheguei na quinta-feira, só que eu não estava trabalhando, então estava assistindo os jogos do Campeonato Carioca, indo aos jogos e tal, vendo. E o Carlinhos tinha me chamado a atenção, eu de ver, né? Em alguns jogos que eu vi do Audax. Eu tenho meu computador que eu boto lá os jogadores que vão chamando a atenção, né? O time que eu fiz do Audax ano passado, porra, Emerson Urso, ninguém conhecia, que tá no Botafogo. Eu peguei lá no Sub-20 do São Caetano. Pablo Tomás, que foi artilheiro ano passado, tá no Guarani. Eu também estava largado no Paraná Clube, enfim. Eu acho que eu tenho essa coisa muito aguçada. Eu consigo ter essa leitura muito, muito bem aguçada. Aí eu tinha visto o Carlinhos e tal. Cheguei lá numa quinta-feira, treinamento e tal, aquela coisa, o pessoal da comissão me passando sobre os atletas e tal. Eu tinha treino de quinta, sexta e sábado, né? Quinta à tarde, sexta de manhã, sábado de manhã, que o jogo domingo era 11 horas da manhã. Aí eu falei, pô, e aquele Carlinhos que eu vi aí e tal? Cadê ele? Não tava no grupo, né? Aí os caras falaram, não, professor, esquece ele. Ele, poxa, tá muito mal de cabeça. Ele teve um jogo aí contra o Vasco que, porra, ele perdeu 2 gols na cara. Parece que ele perdeu um gol aos 40 do primeiro tempo e outro aos 42, que ele entrou cara a cara. E aí o Vasco vai aos 44 e faz 1-0. E aí vira o primeiro tempo 1-0. E aí ele é sacado no intervalo e tal, as pessoas afastam ele. Praticamente ele não jogou mais depois disso. E quando eu cheguei lá, ele estava com uma virose suspeita de Covid. Aí os caras me falaram, ele tá com atestado, isso era quinta, o jogo contra o Madureira domingo. Ele só vai voltar segunda-feira, que ele tá com atestado e tal. Eu falei, mas ele não deu Covid? É só virose? Não, é só virose, mas, professor, deixa ele só segunda-feira que ele tá muito mal de cabeça, não vai adiantar nada, não vai resolver nada e tal. Falei, mas eu gostei desse cara. Aí, liga pra ele aí. Pegaram o telefone, não, professor, e tal, ele tá em casa, liga pra ele. Aí peguei o telefone com ele, isso quinta-feira. Oi, Carlinhos e tal, eu sou o novo treinador aqui, Júnior Lopes. Oi, professor, tudo bem e tal? O que houve, cara? Pô, tô muito mal, professor, tô de cama e tal, tava com suspeita de Covid, graças a Deus não deu e tal. Falei, cara, eu quero te conhecer, gostei de você, os jogos que eu vi, vem aqui amanhã. Ele só ia se representar na segunda. Mas eu tô com atestado e tal. Acho que ele já tinha até uma viagem com a esposa e tal. Eu tô com atestado e tal. Eu falei, não, cara, eu quero te conhecer, vem aqui amanhã, eu quero conversar contigo pessoalmente. Então tá bom, professor, então eu vou, era sexta de manhã. Aí chegou no treino e tal, não tinha nem roupa. Aí conversei com ele e tal, falei, cara, você não tá com Covid, já deu negativo. Virose forte é uma gripe forte. Você faz o seguinte, você vai dar um trote aqui, 20 minutinhos, vai botar essa gripe pra fora, vai suar, vai te fazer bem, cara. E, porra, vamos ver, no fim do treino a gente conversa. Tu vai dar esses 20 minutinhos de trote com o preparador físico, me espera acabar o treino que eu quero conversar contigo. Aí ele, tá bom. Aí ele, mas não trouxe roupa. Eu falei, eu vou arranjar pra você. Aí fui no roupeiro lá, peguei um colete, peguei um short e tal, dei. Ele deu os 20 minutinhos de trote. Acabou o treino, eu já fui direto em cima dele, assim que a gente às vezes tem que agir na mente também, né? Falei direto. Assim, tu já tá melhor, cara. Tu já tá com um aspecto bom e tal. E aí ele me olhou assim, professor, eu dei uma melhorada e tal. Falei, cara, tu tá melhor. Eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou separar, a 23ª vaga é tua. A gente levava 23, né? A 23ª vaga é tua, eu não vou levar outro, tá? Você vai vir amanhã, já era a véspera do jogo, né? Você vai vir amanhã, a gente vai viajar de Angra pra Madureira. Você vai vir amanhã, vai tentar treinar, se der tudo certo eu vou te levar no jogo, a tua vaga tá guardada. Tá bom, professor e tal. Dia seguinte veio, treinou o primeiro treino depois de 10 dias. Treinou, não treinou, lógico que tava realmente bem debilitado e tal, tava com uma virose forte. Treinou, eu nunca contei essa história em lugar nenhum. Aí treinou, aí eu falei, vou te levar pro jogo. Não, professor, tá bom. Deu pra treinar e tal, vou pro jogo. Aí fomos pro jogo. Bacana. Fizemos 1-0 no início do segundo tempo. Madureira empatou. Logo em seguida, com 15, 20. Quando deu 25, 27, eu chamei ele. Carlinho, vai jogar 15 minutos, 20. O jogador já tá ali, né? Já fica na pilha, né? Não, professor, dá sim e tal e tal. Beleza, botei ele no jogo. Gol da vitória. 2-1, Carlinhos. Levantou o cara. Aí depois ainda fizemos o terceiro gol no último minuto, que o goleiro do adversário foi pra área e tal, fizemos gol no contra-ataque ainda. Mas o gol da vitória foi dele, né? 2-1. Beleza. Aí fomos jogar o último jogo contra o Botafogo, 2-2.
Botei ele, foi bem no jogo pra caramba, não fez gol, mas foi bem no jogo e tal. Aí fomos jogar. Aí acabamos ainda, tava brigando pra não rebaixar, né? Com esses 4 pontos, nós ainda classificamos em 8º. Aí tinha aquele 5º ao 8º, nós classificamos em 8º, o Nova Iguaçu em 5º. Aí fizemos 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Ele não jogou o primeiro, que ele tinha tomado o 3º cartão contra o Botafogo, fez falta pra caramba, perdemos o jogo do Nova Iguaçu 2-1 em casa. Fomos jogar em Nova Iguaçu, botei ele de cara. Ele jogou bem pra caramba, fez o gol, e Nova Iguaçu ficou louco por ele por causa disso, 2022. Aí ganhamos de 1-0 só, empatamos 1-1, eu acho, não classificamos, Nova Iguaçu classificou. Beleza. Aí, 22, teve o segundo semestre, ele foi pro Juventus de São Paulo. Foi pro Juventus de São Paulo e tal. Parece que foi mal pra caramba, não foi bem no Juventus de São Paulo. Todo mundo falou que ele foi mal e tal e tal. Aí fui montar o elenco pra 23, pro Audax. Falei, eu quero o Carlinhos. Aí os diretores, não, pô, não faz isso. Ele só jogou aqueles 2 jogos contigo e tal, foi mal o campeonato todo e tal e tal. Tu já tinha visto. Falei, cara, eu sou o treinador. Se ele foi bem comigo, ele vai bem comigo de novo. Não, porra, pensa bem, foi... E o pessoal do Audax é de São Paulo, né? Foi no Juventus lá, não fez nada, pô, jogou 10 jogos, não fez um gol e tal e tal. Falei, eu quero esse jogador. Aí os caras, porra, não faz isso, sei o quê. Eu falei, eu quero esse jogador. Aí demoramos um pouquinho, quando a gente correu atrás, ele já tava indo pros Emirados Árabes, pra Dubai. Mas eu quando cheguei a falar com ele e tal, ele falou, pô, professor, eu queria trabalhar com o senhor de novo e tal, mas tô indo pra Dubai, não sei o quê e tal, beleza. Aí, praticamente, começamos a pré-temporada 23 de novembro, sem ele, né? Ele foi pra Dubai, beleza. Quando dá 19 de dezembro, 20 de dezembro, veio um jogador no meu ouvido, né? Falou, professor, sei que o senhor gosta muito do Carlinhos e tal, ele voltou. O negócio de Dubai não deu certo lá, negócio de contrato e tal, ele tá aí. Só pra... Ele pediu pra falar com o senhor, que se o senhor quiser ele, que ele vem pra cá. Aí liguei pra ele. Aí ele falou a verdade pra mim. Isso era 22, né? O Nova Iguaçu ficou louco por causa dos 2 jogos que ele fez. Falou, professor, vou ser sincero com o senhor. Eu tô com a proposta do Nova Iguaçu fechada na mão, mas se o senhor quiser, eu vou pra aí, que eu quero trabalhar com o senhor de novo. Aí eu falei, me dá um dia. Aí fui nos caras de novo, né? Falei, pô, vamos trazer. Não, pô, o elenco tá fechado, não sei o quê e tal. Falei, não, tem espaço e tal, e tal, e tal, e tal. Trouxe ele. Só que aí ele chegou, o elenco já tinha um mês de treino e tal, ele tava abaixo fisicamente. Acabou machucando ali no início da competição, quase não jogou. Aí fui botar ele no 8º jogo de titular. Entrou alguns jogos depois e tal, fui botar ele no 8º jogo, entrou, fez o gol. E foi meu último jogo, que eu tive uma proposta do Camboriú pra Série D e fui pro Camboriú. Sim. E aí quando eu saí, não botaram mais ele. Aí não botaram mais ele, eu fui, levei ele pro Camboriú. Aí pro Camboriú ele tinha jogado no Marcílio Dias, que é vizinho lá também. Aí foi a mesma coisa, tinha ido mal no Marcílio Dias. Aí os caras, não quero. Eu falei, eu quero, é o jogador que eu quero. Aí levei pro Camboriú, foi artilheiro lá do campeonato, foi bem pra caramba, veio pro Nova Iguaçu, tá bem pra caramba. Tá bem mesmo. Essas coisas que a gente tem de visão, né? É visão, né, cara? É visão. As histórias menores até. O Wagner, assim, de lateral direito, né? O Wagner, eu enchia o saco do meu pai na época, em 98, né? Que o Wagner jogava demais, lembra do Wagner? Porra, habilidoso. Habilidoso demais. Só que o Wagner... falava que ele era até abusado. O Wagner... os meias do Wagner... Naquela época você jogava quadrado, né? Então jogava Luizinho e Nasa e jogava Juninho, Ramon ou Pedrinho, né? Então os meias do Vasco eram Juninho, Ramon e Pedrinho. Então o Wagner dificilmente tinha chance ali. E ele queria jogar de volante. Só que o volante... O modelo de jogo daquela época do Antônio Lopes, né? Que as pessoas, às vezes, isso é um erro também. De falar que os antigos não tinham modelo de jogo e tal e tal. Cada um tinha dentro do seu tempo, né? Qual era o modelo de jogo ali daquele time do Vasco vencedor? Ele segurava bem os 2 volantes e liberava os 2 laterais ao mesmo tempo. Felipe de um lado e o outro lado, Maricá, jogaram vários ali, Vitor e tal. E aí o meu pai testou o Wagner de volante, algumas vezes no lugar do Luizinho no NASA, e não ficou satisfeito, porque o Wagner abandonava muito e tal, e ele jogava com os 2 volantes bem presos. Muito habilidoso. E ele dava muita liberdade ao lateral. E aí eu fiquei no ouvido do meu pai, mas eu falei, pô, pai, o senhor dá mais liberdade ao lateral do que ao volante. Bota o Wagner de lateral, pô, que ele... Ele vai mesmo? Ele vai ter que subir subir mesmo e tal, vai... E aí, foi um tempo e tal, aí meu pai botou o Wagner de lateral e deu certo pra caramba. Ele foi Eu lembro que os adversários reclamavam muito dele. Ele jogava demais. Ele gosta de humilhar os outros, mas não é, porque o cara era habilidoso. E a qualidade dele. Ele era habilidoso demais. O Léo Moura foi o seguinte, o Léo Moura, eu tava no Botafogo, meu primeiro emprego, né? Eu comecei no Botafogo. E aí, o Botafogo naquela época, o Edmundo tinha sido mandado embora uns anos antes do Botafogo, né? Eu tava no Sub-20. E ninguém mandava embora, com medo de assinar a carta e tal, por causa do Edmundo tinha sido mandado embora. E aí nós tínhamos 60 no elenco, inscritos, e tinha mais 40 não inscritos, que era pedido de um, pedido de outro e tal. Tinha 100 jogadores. Aí o Carlos Roberto, eu era auxiliar do Carlos Roberto na época.
Carlos Roberto que foi volante e tal. Sim. Carlos Roberto virou pra mim e falou assim, Júnior, faz o seguinte, esses 40 aí não inscritos, faz tipo uma seleção deles, que a gente vai arranjar uns joguinhos amistosos e você vai dirigindo. Falei, tá bom. Aí fiz uma seleção deles, pros 10 ali titulares. Aí quando virou o ano, veio o Dé pro lugar do Carlos Roberto. O Carlos Roberto foi pra Tailândia. Aí tinha 100 jogadores. E eu já conhecia o Dé também. O Dé confiava em mim e tal. E aí o Dé virou, o Dé firme pra caramba, e o Dé vinha com moral, porque já tinha sido treinador do profissional, né? O Dé falou assim pra mim, Júnior, não vou trabalhar com 100 jogadores. Você faz o seguinte, você bota 3 pra cada posição, 33, os outros 70 faz com cuidado, com bastante critério, tá? Que eu vou seguir a tua avaliação, vou assinar tudo e vamos mandar embora. Falei, deixa comigo. Responsa. Aí fiz lá a relação e tal, botei 3 pra cada posição, dos 60. E aí, quando acabou, ele falou, pô, esses 40 aí a gente manda embora, né? Aí eu falei, Dé, já fiz os 33 que você queria. Eu quero que desses 40 você observe 2 só. Que eram meus 2 meias dessa seleção que eu fiz dos não inscritos, né? E aí ele falou, tá bom, vamos começar o ano com 35. Esses 33 mais esses 2. Tá bom. Aí os 2 meias eram o Cauê, que não vingou muito, e o Leonardo Moura. Era o outro meia. Monstro também. Que acabou vingando. E aí o Dé foi, olhou, deixou ele um mês e tal, e aí que ele escreveu o Léo Moura. O Léo Moura foi escrito assim, no 20 do Mais Botafogo. uma descoberta de Júnior Lopes. Júnior, a gente precisa fazer um Júnior Lopes 2, né? Júnior Lopes, porque pô, tem muita história pra caramba. Pô, Mas a gente tem um muito tempo bom, aqui cara. E a gente queria, né, Marcelo? E tu topa, pô? Top. Porra, beleza. Então, Fechou, então. Fechou. Não vai voltar atrás agora. Tá gravado, pô? A gente queria te agradecer muito, porque foi uma resenha boa pra maneira. caralho. Pô, tenho certeza quando o programa ficar pronto, assim, resenha maneira. Fluxo de conversa, de ideia, de revelação, porra, coisa que se trouxe. Mais uma vez, a gente fez um monte de cola aqui. Que a gente não usou. A gente quase não suou. Sabe aquele joguinho que tu não sua? Deixa que ele fala. Pô, não, Romário de 86, deixa que ele resolve. Pô, maravilhoso. Então, assim, agradecer. Verdade. Agradecer a tua participação, agradecer a tua presença aí que veio. Deu moral. A gente teve problema, né? Desmarcou, marcou, eu pedi pra tu ver, fiquei constrangido. Não, pô, Furão, alguém pode vir amanhã? Uhum. Ele vai achar que eu tô achando que ele ia tapar buraco. Não. A gente conversou, né? Mas, pô, veio no tempo certo, tá vendo? Sim. Pô, então, tudo é no tempo certo. Tudo é no tempo certo. Então, te agradecer Obrigado, mesmo. Júnior. Obrigado a vocês pelo convite aí, pela caneca. Pela caneca. E agora pede pro pessoal seguir a gente aí, ó, se inscrever, dar Tem o que like. seguir, dar like, o canal é excelente aí, eu já sou assinante, eu já sigo e tem que seguir sempre aí. Isso aí, galera, não esquece não. Curte, compartilha e se gostaram da resenha, vocês devem estar vendo alguns cortes agora também, vocês vão assistir os cortes, tem muita coisa boa aí. E vai ter o 2, Júnior Lopes 2. E manda um abraço, a gente não pode deixar de mandar um abraço pro seu pai e pra dona Elza também, Obrigado. sua mãe, que 2 figuras. Marina e Matheus também. Obrigado. Teu pai pela história do futebol como treinador e tua mãe pela aquela guerreirona ali. Sempre Parceira. Parceira ali, uma figura que a gente entrevistou muitas vezes também. Ela era uma boleirona ali, muito legal. Manda um abraço para eles ali. Obrigado. Vamos nos despedir, Marcelo? Vambora. Então, vambora. Então, esse foi mais um episódio do Só Resenha Podcast. Aguarde o próximo. Teremos novidades. Muita gente boa. Muita gente boa. Esse mês de... Não sei quando vai sair. Mês de março. A gente tá gravando em março. Tá gravando em março. Mas tem muita gente boa, gente de peso e que vocês vão curtir pra caramba. Então espalha pra geral, avisa pros amigos. Pô, segue lá o conteúdo dos caras. Compartilha lá o vídeo, pede pra se inscrever, pra seguir, que vai vir muita coisa boa. Você gosta de boleiragem, de resenha, de conversa, história de futebol. Não só de futebol, né? Que a gente tá trazendo pessoas aqui. A gente vai trazer... A gente já trouxe o pessoal do MMA, trouxe o Marcelo Alonso, a gente vai trazer o Pedro Riso, Diego Hipólito, vamos trazer a Babi Cruz aqui, esposa do Arlindo Cruz e mãe do Arlindinho. Então, um papo aqui, o Júnior, é pra ter só futebol, não. Claro que tem muito futebol, mas... Mansur tá vindo aí. Mansur, Carlos Eduardo Mansur, do Sport TV também tá vindo aí. Então, até o próximo episódio. Episódio, não? Episódio? Toda vez eu falo episódio, maluco. Deixa que eu fale episódio agora. Até o próximo. Agora comigo. Episódio. Fui. Fomos. Valeu. Obrigado, Júnior. Obrigado.